Ora, muito boa noite. Futsal Talk está de regresso hoje com o Internacional Brasileiro. Passou muitas épocas em Espanha no Inter Movistar. Falamos de Marquinho, o jogador internacional, foi campeão do mundo em 2008 pelo Brasil. Terminou a sua carreira no Oriente, mais precisamente no Japão, no Nagoya Oceans, mas teve uma carreira brilhante antes de rumar à Europa, no Brasil. Vamos conhecer um pouco deste grande jogador, pequeno grande jogador. Foi o meu ídolo diria que de muitos anos de futsal, enquanto me conheço como Rui da Cruz, a ver nessas quadras. Ele encantou-me, foi ele que me fez apaixonar também por esta fantástica modalidade. Vamos ver se já temos aqui Marquinho. Vamos estar aqui a aguardar. Enquanto isso, podemos dizer que é uma honra ter aqui o jogador soberbo que foi, de títulos que conquistou. Foram muitos, posso-vos dizer que um campeonato mundial, 5 ligas de Espanha, 5 super taças de Espanha, 4 copas de Espanha, 3 taças UEFA, todas pelo Inter, 5 intercontinentais, aliás foram mais, porque foram 7, conquistou 2 por o Vasco e pelo Carlos Barbosa. Portanto, um currículo impressionante, 2 Copas Ibéricas, 4 campeonatos da Liga Estatal, 2 campeonatos da Liga Brasil, já disse aqui, pelo Vasco e pelo Carlos Barbosa, uma Copa do Brasil, um grande prémio, uma Copa Rio-São Paulo, 2 campeonatos sul-americanos, 2 jogos pan-americanos, um torneio FIFA, que foi um Mundial, e portanto o melhor pivô da Liga Espanhola em 2007-2008. É um currículo vasto. Vamos estar aqui à conversa com o Marquinho e, portanto, aguardemos que ele entre de qualquer das formas. Quinta-feira, para que todos saibam já, vamos ter aqui Jenny, ela que acabou de ser campeã na Liga Feminina em Espanha, e, portanto, vamos estar aqui à conversa. Ela que, durante o apuramento para o Europeu, marcou um golo fantástico, correu no YouTube, nas redes sociais, um gol de calcanhar, daqueles melões que os guarda-redes mandam. No caso, Ana Catarina tem muita qualidade no passe e, portanto, vai ser uma... Olha ele aí, meu amigo, grande abraço do amigo de Pidamonha, Gaba de São Paulo, Brasil, futsal na veia. É isso mesmo. É só amigos que espero que estejam aqui, tanto meus como do Marquinho. Vamos aguardar. Passaram 2 minutos, portanto vou aqui acenar a todos os presentes, a todos que vão entrando. Vai ser uma conversa, não é uma entrevista. Este Futsal Talks é uma conversa com pessoas que ainda estão na modalidade, outras já estiveram e deram um grande contributo a esta fantástica modalidade, com currículos impressionantes, com conquistas e com exemplos e com legados que deixam. Vou mandar uma mensagem aqui ao Marquinho para saber se alguma coisa está por acontecer. Eu espero que ele esteja aí. Deem-me aqui só 1 minuto que eu vou aqui mandar uma mensagem. Nem que eu tenha que entrar. Ok. Já está, Marquinho. E vocês, o que é que me dizem? Como é que está a vossa vida? Como é que está esta adaptação? Como é que veem que o futsal vai regressar? Quando é que regressa? Deem a vossa opinião. Coloquem as vossas questões. Vamos ter aqui Marquinho. Vou aqui mandar alguns convites para que todos possam assistir a mais uma conversa, um Futsal Talks. Já sabem, quinta-feira, Jenny, vamos estar aqui na presença de Jenny, uma grande jogadora. Já aqui tivemos Janice, Pani, André, Lima, Júnior, Nito, André Coelho, Pisco, Salso Sobral, Rafael Rato, Zego, Daniel Libanês, Bocão. Todas estas lives estão disponíveis no meu story do Instagram, também no site do YouTube, na página do Futsal 5x5.
Daniel Ibanez, Zego, Rafael Rato, Bocão, como estava a dizer, Ricardinho, já tivemos aqui exclusivo, em especial 2 vezes com o Ricardinho, Filipe Drummond, Éder Lima, o Falcão também já aqui esteve, o rei das quadras, Robinho, Ricardo Canavarro, Edu, Remy Mance, Vinícius, Humberto, Israel, Fábio Lima, Cacau, Leitão e hoje temos Marquinho. Ora, o Marquinho, ele é capaz de estar um pouco atrasado, porque ele mandou uma mensagem a dizer que tinha acabado de chegar. E, portanto, quando quiser, pode entrar. Ora, tinha aqui uma mensagem. Vamos aqui continuar a acenar a todos os presentes. São poucos ainda. Espero que não se aborreçam, que fiquem. Grande Rui, mais um craque. É verdade. E que craque, para mim, foi um ídolo desta fantástica modalidade. Espero que todos se encontrem bem. Já estamos um pouco a ressacar do regresso do nosso futsal. Ora, já temos aí Marquinho, que já aderiu. Cá está. Com Marquinho. Olá, boa noite, Marquinho. Como estás? Aí no Brasil, ainda final de tarde. Tudo bem? Boa noite, Rui. Tudo bem? Prazer estar falando com você. É uma satisfação muito grande. Respeito muito o teu trabalho e, na verdade, que sou até um fã seu aí, né, pelo esse teu trabalho que você faz aí. Tenho visto bastante as tuas lives e, mais uma vez, é uma grande satisfação poder participar. Muito obrigado. Eu não sei se tu alguma vez eu te disse ou te mandei uma mensagem, mas tu foste um dos responsáveis por eu gostar tanto desta fantástica modalidade. É verdade que sofri com derrotas, face à qualidade que as equipas onde atuaste tinham, era soberba, e tu foste um dos grandes responsáveis por eu gostar tanto desta modalidade. Foste, para mim, o melhor jogador do mundo, enquanto jogaste. Foste o meu ídolo, e disse-o repetidamente e várias vezes. Não era fácil chegar até ti, mas depois, felizmente, cruzaste com uma pessoa que eu conheço muito bem, e está aí a foto, penso que terá sido a tua despedida no Nagoya Oceans, uma despedida emocionada. Rafael Leme, um grande amigo meu, Pedro Costa, e portanto 3 pessoas que muito contribuíram para esta fantástica modalidade. E portanto, antes de te fazer aqui a apresentação, a todos que nos estão a ouvir, agradecer-te imenso esta tua presença, que será gratificante e que contribui muito para que todos que acompanham o futsal continuem a conhecer essa que foi a referência Marquinho, esse número 2. Esse número 2 era especial e se tinha algo para lá desse número, aconteceu seres o número 2? Olha, Rui, primeiramente, eu não sabia essa declaração que você fez agora, não sabia mesmo, né? Até fico bem lisonjeado, né, por receber esse teu elogio, né? E na verdade, mais uma vez, é um prazer imenso, né? E como eu te disse, eu acho que até é recíproco, porque admiro muito o teu trabalho mesmo. Eu acho que você até não porque estamos agora frente a frente assim, mas eu acho que é a pessoa mais atuante do nosso esporte, né, no futsal, como jornalista, enfim, né, não desmerecendo os outros também, mas eu acho que você, sinceramente, deve ser o que mais atua atualmente, então admiro muito o teu trabalho mesmo. Bom, referente ao número 2, foi uma casualidade no começo da minha carreira, né? Aquela coisa de você entrar num novo vestiário e as pessoas sempre pediam as camisetas de número acima, né? De número 10, 11, né? 12 depois, né? Com o Vander primeiro, depois com o Falcão. Então, a história do 2 eu pedia logo a 2 para não ter briga, né? Para não precisar ter problema com outro jogador, e acabou dando certo. Então, aonde eu fui depois sempre exigia 2, né? Depois que já podia conseguir
pedir, né, o número da camiseta na frente dos demais, eu já pedia 2, já para não ter problema, né? Então, foi uma coisa do acaso que acabou dando certo também, né? E virou uma marca, né, no final aí, né, durante muito tempo na minha carreira também. Olha, duas coisas que me apraz dizer, pegando nas tuas palavras. Para já agradecer-te imenso, obrigado. O futsal dá muito mais a mim de tudo o que eu possa dar ao futsal, em termos de satisfação, alegria e paixão. É só. Não preciso que me dê muito mais. Depois, no Mundial foste o número 11. E, portanto, marcou em tudo a tua carreira, porque foi um momento especial e depois lá chegaremos. Mas eras uma pessoa humilde, que passavas entre os colegas, mas que depois dentro da quadra a tua ginga, a tua técnica, a tua magia fazia toda a diferença. E fizeste duplas excelentes, mas penso que com Schumacher vocês entendiam-se às mil maravilhas. Aliás, tu eras aquele jogador que saltava as cavalitas e ele era bastante grande. E, portanto, apesar de ser uma dupla temível e que muitos adversários não gostavam, mas que fizeram muitos estragos por muitas quadras que passaram. Iria fazer aqui a tua apresentação e depois iríamos ter aqui uma conversa, porque isto é uma conversa, não é uma entrevista, é uma conversa aberta entre duas pessoas. Os intervenientes podem comentar, podem colocar questões e, portanto, estamos aqui para recebê-los também. Marco Aurélio dos Santos, nascido a 7 de outubro de 1974, 45 anos, o local de nascimento de São Paulo, portanto, Brasil, conhecido como Marquinho, foi pivô da seleção brasileira, do Carlos Barbosa, do Inter Movistar, entre outros, mas já lá vamos. E a minha primeira pergunta e questão é, face a este momento atípico de pandemia, de crise sanitária e económica, como é que têm sido os teus últimos meses, teus e da família? Olha, Rui, até só para voltar um pouquinho aí, que eu até coloquei do teu trabalho em si, né, também uma outra pessoa que eu admiro bastante, que é o Marcelo Rodrigues aqui do Brasil, que você conhece muito bem também, né, Muito que bem. São pessoas que atuantes do nosso esporte, jornalistas, e que fazem também com que a modalidade fique mais em evidência, né, então também tenho que agradecer muito a ele e a você por esse trabalho todo. Bom, olha, Rui, sobre esse tema do Covid, é uma coisa, né, que acho que ninguém esperava, essa situação toda, de tanto tempo assim, que iria atuar negativamente para todo mundo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, ainda a gente está subindo a nossa curva aí, ainda não chegamos, acho que no máximo ainda do problema todo, né, em si, que não é somente um problema sanitário, mas também é econômico, é governamental, né, que a gente depende muito disso, né, da influência do governo para ter as atitudes para poder, de alguma maneira, amenizar toda essa situação, né. Não, aqui a família é do jeito que a gente consegue levar de alguma maneira as crianças em casa, né, tendo as aulas durante o curso, porque é diferente da Europa aí, que o curso terminou praticamente, né? E aqui, na verdade, nós estamos na metade do curso do ano da escola, né? Então, as crianças tiveram 1 ou 2 meses de aula presencial e agora estão vivendo nessa realidade que a gente tem aí de estudos em casa, estudos por e-mail, por correio eletrônico, enfim, né? E a gente vai se adaptando, né? E no caso eu trabalhando sem parar e a gente vai tocando a nossa vida do jeito que dá, né? Ainda bem que temos o trabalho aí para a gente dar continuidade, né? Então a gente fica feliz também de ainda, de alguma maneira, tocar a nossa vida, né? Óbvio que tiveste que continuar a tua vida profissional, de sustento da família. Porquê é que não tivemos ou não temos um Marquinho ligado à modalidade? Terminou de uma forma como jogador. Eu creio que ainda foste jogar no Brasil, creio, mas depois tu me confirmas. Mas oficialmente terminou em 2011, 2012 no Nagoya Oceans. Porquê é que não tivemos ou não temos o Marquinho como referência na modalidade? Olha, Rui, eu acho que não só no Brasil, mas acontece em outros países também, né? A minha carreira esportiva mesmo, eu dou ela por finalizada nesse último ano no Nagoya, né? Vamos dizer assim, profissionalmente e com todo o meu trabalho e meu empenho, né? Vinha já arrastando algumas moléstias aí também durante todos esses anos aí atuando como profissional, né? Então, meu tornozelo já estava, como é que fala, né? Pedindo já para parar, né? Então Descanso.
descanso, e eu, depois de 20 anos como profissional, vi que ali era o meu fim como jogador profissional. E aí, Rui, como eu falo para você que é uma coisa que acontece em todos os países, o Brasil é muito grande, pouco espaço para os profissionais fazerem alguma coisa, atuar, né? Não só dentro da quadra, mas fora, né? E diante dessa, vamos dizer assim, pouca oportunidade que tem para os atletas que vão deixando a modalidade, que não vão para o lado de ser diretor ou de ser próprio treinadores também, né? Acaba que a coisa funila muito, né? E a vida me levou a tentar uma outra coisa, né? E também olhando pelo lado da família, já de ter um lugar também para ficar mais, vamos dizer assim, procurar uma residência fixa, né? Porque a gente também nessa vida de jogador, a gente ficou aí, vamos dizer assim, pelo mundo, foram 10 anos de Espanha e um no Japão, né? E a gente já começa a pensar um pouco mais pro lado da família, das crianças, né? E buscamos aí uma residência e também já buscar outro caminho, né? E com a minha família a gente tinha mais ou menos esse acordo de quando eu parasse, eu ia parar um tempo, né, ficar num lugar parado e não começar novamente, né, essa rotina de viagem e de jogos e tudo mais. Né? Isso é ótimo. Eu perguntava-te aqui duas coisas. Onde é que vives atualmente? Ou seja, qual o estado e qual a cidade? Que é para sabermos. Olha, Rui, eu moro numa gigante grande cidade que chama Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Existe, tá, Rui? Depois você pode dar uma olhada aí. As Rio Grande pessoas do mais... Sul. Rio Grande do Sul, a cidade de Não Me Toque, próximo aí a, vamos dizer, a capital mais Porto Alegre, são 270 quilômetros. Até as pessoas mais ligadas que me conheciam como jogador sabem da história dessa cidade aqui, né? Existia uma grande clube na época, ou por isso também que eu vim para cá, né? E acabei jogando por 2 anos aqui, onde depois conheci minha família, enfim, né? Que eu tenho hoje, e foi por esse acaso aí, né? Que acabei também retornando para cá, né? E tenho minha residência hoje aqui no Rio Grande do Sul, nessa cidade. Ok, ótimo. E agora, e foste para aí assim que terminou no Japão? Foste para aí porquê? Porque era a tua cidade natal ou onde tinhas a maior parte da família? Tinha a maior parte da família, né, Rui? E eu procurei também algum tipo de trabalho, né, um investimento que eu poderia voltar para essa cidade, né, e continuar ou começar de uma outra maneira a vida profissional, né? Então, por isso também que eu escolhi essa cidade, né? Diz-me uma coisa, Marquinho. Ainda tens contacto com o Schumacher, que é uma pessoa tão querida, tão diferenciada, que fez tanto pela modalidade, que foi um gênio, para mim foi um gênio também, que passou pela modalidade com uma qualidade acima da média. Tens contactos com o Schumacher ou com o Daniel, que foram teus colegas no Inter Movistar? Olha, com o Schumacher, eu acho que muita gente vai estar de acordo comigo, eu acho que foi, para mim pessoalmente, né, a pessoa que eu mais me dei bem dentro da quadra, foram 10 anos seguidos. Foram 10 anos vivendo e convivendo com ele, era o meu companheiro de concentração também, né? Não só no Inter Movistar, mas também na seleção brasileira. Então foram 10 anos, praticamente eu dormi quase mais com ele do que meu irmão, né? Era isso, Meu era irmão... isso que eu ia dizer, muita cumplicidade. E para quem vos seguia, percebia isso. E por isso é que se davam também muito bem no jogo. Olha, não sei se uma coisa levou a outra, Rui, mas acaba que a gente se dava tão bem, né? E a gente também tinha essa cumplicidade. O Schumacher, para quem conhece também, sabe que era de poucas palavras, né? E eu sabia respeitá-lo muito bem nessa parte aí, né? Cada um dentro do seu quadrado, como a gente diz aqui no Brasil, né? Cada um dentro da sua particularidade, a gente se respeitava muito e não levávamos, nunca levamos nenhum problema extra quadra para dentro da quadra, ou vice-versa, né? Do jeito que acabava ali, terminava ali, se ia para o quarto, dava risada, tomava uma cerveja, tomava um vinho e estava tudo certo. E esse cara aí da foto aí foi, pô, acho que eu devo muito a ele também, os meus êxitos também como jogador no Inter Movistar. Tive uma passagem com ele 1 ano também no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, antes de ir para a Espanha, né? E depois na seleção brasileira, que ficamos aí por 10 anos também. Né? Então, poxa, eu devo muito a essa pessoa. Infelizmente, né, por caminhos opostos, a gente não tem se cruzado mais, não tem se falado. Para quem conhece também o Schumacher, sabe que
Até nisso, o extra-quadra era difícil de falar com ele. Eu era uma das poucas pessoas, né, na Espanha que tinha o contato dele, né? Quando precisava falar com ele, muita gente me procurava do que procurava ele diretamente, né? E acontecia muito isso, é verdade, né? Até são histórias engraçadas que o pessoal da seleção às vezes queria fazer um contato com ele e não conseguia, me procurava, né? Eu passava o recado para ele, né? Mas enfim, como eu disse, eu respeitava muito ele, então infelizmente, né, não tenho mais esse contato, né? Sei que ele mora por São Paulo ou Rio de Janeiro, enfim, né? A distância aqui no Brasil é muito grande, não temos esse contato. Eu, quando voltei do Japão, eu parei de jogar. O Schumacher, ainda quando saiu do Inter Movistar, jogou um ou 2 anos ainda no Corinthians, né? E aí também, por esses caminhos opostos... agora lembrei que quando eu voltei para o Brasil e ele estava no Corinthians, eu fui ver um jogo dele, falei com ele ainda, mas isso aí já se vão 7 anos, por aí, 6, 7 anos que eu não vejo ele. Uma excelente pessoa, tenho um carinho muito, muito grande por ele. Já o Daniel, sim, eu vi ele em fevereiro, teve aqui em Carlos Barbosa, teve a eliminatória da Copa do Mundo, né? E aí eu encontrei o Daniel como diretor hoje do Real Betis, né? E ele veio até o Brasil, ficamos juntos aí 2, 3 dias, foi muito legal, né? Poder reviver aí, contar histórias também, que o Daniel, poxa, também um grande companheiro. E o Gabriel também. O Gabriel, sim, que eu tenho contato bastante, falo muito com ele aí, até esses dias a gente tem conversado, né? Converso muito com ele mesmo, já é o carinho, aliás, um contato mais próximo, né, com o Gabriel. Conhecia já do Carlos Barbosa, depois todos esses anos na Espanha também. Tivemos uma breve passagem ali pela CBF também, na seleção brasileira, né, na parte da direção já. E então também tenho contato bastante grande com o Gabriel. Só ia te dizer aqui, porque falaste no Vasco e porque falámos no Schumacher, mas nesse Vasco só tinhas como colegas André, Schumacher, Manuel Tobias, Vander Carioca, Leandro Simi e Miki. Que equipaço! Que equipaço! E depois, na época a seguir, no Carlos Barbosa, também campeões, tinhas o Gustavo Paradeda, que era o guarda-redes, o Lavo Aizé, que também era o guarda-redes, Márcio, o Vinícius, o Gabriel, que ainda agora acabámos de falar, e o Pablo, que depois também foi para a Espanha. Um grande, soberbo jogador. E, portanto, eu iria pegar aqui agora só em algumas honras, porque são muitas e estaria aqui largos minutos, se calhar até muitos minutos, a dizer o teu vasto currículo de conquistas, mas vou só referenciar alguns. Um campeonato mundial em 2008, 5 Ligas de Espanha, 5 Supercopas de Espanha, 4 Copas de Espanha, 3 taças UEFA, 5 intercontinentais, que eu acho que até que são mais, porque tu tiveste uma na Ubra e outra no Carlos Barbosa e 5 no Inter Movistar. Já para não falar, depois numa Recopa da Europa que não era oficial, 2 Copas Ibéricas, mas regressando ao Brasil, 4 Ligas Estadual, 2 Campeonatos da Liga Brasil, 1 Copa Brasil, e estaria aqui a dizer inúmeros títulos individuais e coletivos que conquistaste. Competições internacionais são 11, 7 Mundiais de Clube, 1 Mundial FIFA e 3 Ligas dos Campeões. As 3 Ligas dos Campeões pelo Inter Movistar, os 7 Mundiais de Clube, 5 pelo Inter, 1 pelo Ubra em 1999, 2001 pelo Carlos Barbosa. Competições nacionais, é verdade que só tiveste a oportunidade de passar pela Liga Espanhola por um só clube, Inter Movistar, a famosa equipa Máquina Verde. Antes no Brasil ainda tiveste 2 campeonatos brasileiros pelo Vasco e Carlos Barbosa, uma Taça Brasil, 5 de Espanha, 6 Supercopas e não 5, 4 Copas de Espanha e uma Liga Japonesa. Isto para dizer que estamos perante um dos jogadores mais titulados do mundo na modalidade desportiva de futsal. O histórico das equipas é vastíssimo, depois podemos aqui referenciar. Pergunto eu, o que é que faltou acrescentar a estes títulos todos, Marquinhos? Olha, Rui, eu seria muito injusto comigo mesmo, com Deus, se eu fosse pedir mais alguma coisa, né, no começo da minha carreira, se eu fosse conquistar tantas coisas assim, né? Então, acho que diante aí de tantos companheiros de grande nível que eu tive o prazer de participar de grandes equipes, né, com grandes profissionais. A gente não constrói nada sozinho, não ganha nada sozinho, então as coisas foram acontecendo, mas eu seria muito injusto comigo se eu fosse pedir mais alguma coisa, né? Eu acho que
Pela metade aí já estaria suficiente, né? É claro que a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais exigente, né? Quando você está num clube, quando você vai para a seleção a primeira vez, aí você quer ir outra. Quando você conquista um título, você quer outro, e assim vai. Mas e nunca na minha vida, no começo da minha carreira, eu ia imaginar que eu chegaria tão longe, né? Quem dera aí ó, uma foto dessa poder jogar com um maestro como o Zidane, né? Um exemplo aí também. Mas essas coisas que não dá para a gente medir, né? Que a gente tem essa oportunidade, acaba, né, a vida nos proporcionando esses, não, esses prazeres, por dizer assim, né? Que a vida para mim foi muito bondosa e eu só tenho a agradecer ao esporte, né? Em relação a isso, a tudo que eu pude conquistar dentro da quadra, né? Olha, jogaste algumas e não foram poucas as decisões. Quando eu digo decisões, é jogos que decidiam títulos, campeonatos, taças, supertaças, Liga dos Campeões. Acertaste muitas, erraste também. Trocavas alguma coisa? Não, não, de jeito nenhum, não. Acho que foram. Chegar numa final já é um prêmio, né? Por mais que aqui no Brasil as coisas são medidas às vezes somente pelo ganhador, mas na Europa já é um pouco mais valorizado isso. Então, eu acho que foram muitas finais, eu acho que mais delas até vencedoras do que perdidas, né? Olha aí, acabei de ver minha filha que acabou de entrar aí para me ver também. Que bom, que bom, que bom. Beijo, Sofia. E acaba que Nasceu em então Espanha? foram. Nasceu na Espanha, espanhola. Espanhola. Habla um pouquinho. Ah, sim, sim. A Sofia e o Matheus, dois Os espanholzinhos que eu dois, trouxe aí na mala. os dois. Que bom, que bom. Isso. E então, Rui, só o prazer de estar numa final, poder jogar em grandes ginásios cheios, né? Por exemplo, jogar uma final de liga contra o Atlético Mineiro aqui no Brasil, com 20 mil pessoas, também uma final do Carlos Barbosa contra o Internacional, do grande Manuel Tobias também, jogar uma final, o treinador era o PC do outro lado, que também, para mim, é outro maestro, e ter essa oportunidade de jogar uma final com 15, 16 mil pessoas, final do Mundial no Rio, né, com 18 mil pessoas, e assim vai, né, as finais da Espanha, com aquela época maravilhosa do El Poço também, poder jogar, né, praias de Castelhão, ginásios assim, pô, ter a oportunidade de jogar no Japão, também várias competições, quer dizer, acho que a vida, né, me proporcionou muita coisa e acho que foram mais vencedoras do que derrotas em finais, Rui, mas isso eu não meço, eu acho que foi mesmo, né, aquela oportunidade que Deus me deu, né, graças a Deus, e sempre agradeço, porque não é fácil chegar lá às finais também, as pessoas sabem que quem pratica, quem joga, e você que acompanha, Rui, sabe que já não é fácil chegar numa final. Claro que não. Dá muito, muito sacrifício, muito trabalho, muita sorte, mas a sorte dá muito trabalho. Marquinhos, falaste aí no Japão. Adaptaste bem ao país? Se tivesses condições físicas e ainda alguns anos de carreira desportiva, terias ficado no Japão? Olha, até na oportunidade, quando eu fui para o Japão, né, o contrato era de 2 anos que tinham me oferecido, né, e eu pensei, não, vamos fazer o primeiro ano, depois vamos tentar o segundo. E eu acho que foi até um acerto da minha parte, porque a lesão já estava me comprometendo bastante, né? E eu acho que o segundo ano já seria bem complicado de eu continuar. Mas assim, se eu tivesse condições físicas, poxa, foi uma das melhores experiências que eu já tive de morar fora do Brasil, foi o Japão, né? Um país, eu acho que eu falo para todo mundo isso, as pessoas mais ligadas a mim, que eu acho que todas as pessoas teriam que passar por uma reciclagem espiritual e cultural no Japão, porque é um país que tem um amor ao próximo, a bondade que eles têm. Vieste uma Pode falar, pessoa, Rui. vieste uma pessoa diferente do Japão. Ah, com certeza, né? Ter o respeito pelo próximo, respeito ao mais velho, né? Aquela coisa de não querer levar vantagem em nada. O Japão não tem isso, não tem uma maldade no coração deles. Eu acho que todo mundo deveria passar por uma reciclagem lá, viu? Então, eu, com certeza, se eu tivesse físico para isso, eu teria ficado no Japão pelo menos mais um ano. Por um pouco, eu não te apanhei no Japão, porque em 2012, de agosto, eu estive no Japão com o Adil Amarante, conheci a estrutura, assisti aos treinos, percebi a realidade daquele clube, daquele país e fiquei maravilhado, porque é um clube que só vive e respira
a cada 24 horas do dia futsal. É verdade, né, Rui? Se você viu isso aí de perto, até com o Adil, né, que foi meu treinador lá, Sim. né, e aquele clube em si, né, o Nagoya, se você viu isso, pode também confirmar que, olha, uma das melhores estruturas que eu já vi no mundo em relação ao futsal, né, Verdade. um clube que só olha o futsal, né, então foi uma das melhores estruturas que eu já também participei, já tive o prazer de ver. E é impressionante, né? E todos os jogadores que vão para lá, se tem alguma dúvida, eu sempre falo, olha, você está indo para um clube com uma estrutura que você não vai ver em nenhum lugar. Verdade. Marquinhos, e o tal clube no Brasil que ainda jogaste, já de uma forma de despedida, foi o Arsenal Export Clube? Sim, aqui na cidade de Não Me Toque, isso mesmo. Isso mesmo, ok. Tenho boas informações. Olha, és e foste, porque continuas a ser, uma pessoa com objetivos bem definidos, estruturados, com fundamentos, propósitos, sempre muito bem esclarecido. Confirmas tudo isso? Olha, para quem me conhece, né, eu preferia que as pessoas que me conhecem que Dissessem isso. pudessem dizer isso, né? Mas eu me sinto assim uma pessoa, claro, né? A gente tem que estar sempre em busca de mais conhecimento, de mais adaptar aos dias de hoje, né? Que as tecnologias estão chegando aí, a gente tem que sempre estar se renovando, tem que estar se adaptando, né? Então, acho que a busca pelo conhecimento não pode parar nunca. Já dizia um dos mestres que eu tive aí, que era o seu Jesus Candelas, né? Justo Candelas. E que homem fantástico. E que histórias deve-vos ter ele contado para vos motivar, que às vezes do nada ele tirava coelhos da cartola. Olha, eu sei de algumas histórias giras. Eu aprecio e apreciava e reconheço nele um talento fantástico. Tu sempre te preparaste em todos os passos que deste, ou seja, foste valorizado por todos os sítios que passaste, sentiste-te valorizado. Olha, Rui, isso é uma coisa mais difícil de responder diretamente, né? O atleta ele tem um pouco de egoísmo no seu lado, né? Sempre acha que não está sendo bem valorizado, né? Vamos dizer assim, até financeiramente, né? Vamos dizer mais assim, direto, né? Então a gente é egoísta nessa parte, a gente sempre acha que poderia receber um pouco mais, né? Mas não é bem assim, eu acho que eu sempre fui bem resolvido nessa situação também, né? Por mais que a gente se fosse o lugar para medir isso aí, seria no Inter Movistar, que eu fiquei durante 10 anos, mas acho que ali tinha pessoas também muito profissionais nessa parte. Tive um dos melhores diretores que eu pude ter, como é que fala, o privilégio de poder ter trabalhado com ele, era o seu Manuel Saurim, uma pessoa assim que um profissionalismo, né, e sabia medir essas questões financeiras ao pé da letra e sabia deixar o jogador muito bem resolvido também. Então, em nenhum momento, em nenhum clube, na verdade, que eu passei desde o começo, aqui na Almetoque mesmo, no Russo Preto, quando eu vim, a pessoa também soube ver meu lado, depois em Carlos Barbosa, Vasco da Gama, Ubra, enfim, né, Nagoya. Então, assim, não tive esse problema. Por mais que, volto a dizer, Rui, o jogador sempre tem aquela parte de egoísmo dentro de si, né? E sabe que sempre quer um pouquinho a mais. Né? Olha, Marquinhos, vamos regressar 20 anos atrás, o começo dessa fantástica, brilhante, bonita história. Conta-nos como é que tudo começou, onde é que foi? Olha, eu jogava numa equipe chamava General Motors, não sei se você já ouviu falar dessa equipe, teve muitos grandes jogadores que Claro que passaram por aí sim, também, claro que sim. né? E era juvenil, né, naquela época antiga, então vamos dizer sub-18, sub-17, né, em outros tempos, né? E quando eu iria passar profissional, né, acabei não ficando na equipe, né, e vim aqui no caso para essa equipe aqui do Rio Grande do Sul, né? No caso então aqui no Russo Preto, fui muito bem acolhido por todo mundo, né? E daqui já fui a Carlos Barbosa, fiquei 2 anos nessa equipe aqui, em Não Me Toque, né, que eu estou hoje. Né? Depois fui a Carlos Barbosa, fiquei 3 anos em Carlos Barbosa, onde consegui meu primeiro título, não só meu, né, pessoal, mas também da própria equipe também, do Carlos Barbosa. Foi o primeiro título de Carlos Barbosa também, eu estava presente, que foi em 96.
né? E fiquei por Com 21 anos. Tinhas 21 Isso, anos. isso mesmo. E aí fiquei 3 anos, depois fui um ano para a Ubra, né? Onde conquistei a minha primeira Intercontinental, depois fui para o Vasco, fazer parte daquela grande equipe. Voltei a Carlos Barbosa, né? Para jogar mais um ano, onde consegui também o meu primeiro título nacional de liga. Aliás, não, eu já tinha ganho um pelo Vasco, mas aí consegui o meu segundo e o primeiro de Carlos Barbosa. 2 consecutivos, Vasco e Carlos Barbosa. Isso mesmo, Vasco Carlos Barbosa, né? E foi o primeiro título de Carlos Barbosa da Liga Nacional. O Carlos Barbosa também não estava, então não tinha esse título ainda. Então eu participei do primeiro estadual de Carlos Barbosa e da primeira Liga de Carlos Barbosa, né? Deste início é essa fantástica e bonita história que o Carlos Barbosa é referência mundial da modalidade. Exatamente. Posso dizer que eu fui, vamos dizer assim, uma das primeiras pessoas que estava lá. Claro, tinha Fininho, tinha Choco, tinha grandes jogadores. Eu sempre tive um privilégio, uma sorte ou casualidade de estar nesses grupos assim de excelentes jogadores. Viu? Eram fantásticos e grandes jogadores que já desapontavam nessas equipas e já aqui dissemos alguns e tu confirmaste. Mas o futsal aparece mesmo na tua vida como? Com que propósito? Jogavas futebol 11? Foi uma questão lúdica? Foi cultural? Foi escolar? Foi o teu pai? Olha, Rui, eu acho que se eu tenho um ponto de partida foi ali quando eu fui para essa equipe, para a GM em São Paulo, General Motors. Ali foi aquela situação de colégio durante o dia e treinar de noite. Né? Não queria largar os estudos, né? Não queria deixar de estudar. Né? A gente sabe que aqui no Brasil isso às vezes chega a atrapalhar um pouco, né? Que às vezes os jogadores vão para um lado do esporte e acabam deixando o estudo, né? É uma cultura um pouco do Brasil que eu acho que está terminando um pouco isso, mas enfim, eu não queria deixar os estudos, então o futsal era a maneira de eu poder seguir estudando, né? E poder treinar à noite, né? Que eram os treinos normais das equipes, né? Depois, claro, já viraram mais profissionais, mas aí, principalmente futebol 11 eu não tive tanto êxito assim, cheguei a jogar na época do infantil, assim, quando era um pouco mais jovem, cheguei a jogar no Palmeiras também, mas não tive muito êxito e acabei ficando mais no futsal, por ser também, querer o contato mais da bola, né? Quando você é mais novo, Mais a feliz. bola mais feliz, mais fominha, como se diz aqui no Brasil, de querer a fome da bola, de querer estar perto, né? Então o futsal me levou mais por esse lado. Muito bem. E, portanto, foram carreiras de 96 a 98 no Carlos Barbosa, depois Ubra em 1999, 2000 Vasco campeão, 2001 Carlos Barbosa também campeão e rumo à Europa já com 27 anos. E eu digo já com 27 anos, uma primeira e única experiência até 10 épocas depois é que rumaste ao Japão. Chegaste tarde ou foi no tempo certo a Madrid? Olha, Rui, eu acho que foi no tempo certo, né? Ainda não tinha ido aquela, vamos dizer assim, os principais jogadores estavam no Brasil ainda, né? Então, partiu-se para a Europa até com um problema mais econômico aqui do Brasil, partiu-se os jogadores principais da época, mais ou menos nesses anos aí de 2001 a 2003, 2004, né? Foi uma tendência, vamos colocar assim, né? Acabou saindo grandes jogadores para a Europa e acabou ficando aqui o Falcão, né? E uma outra geração que acabou ficando no Brasil. Mas eu não vejo que foi nem tarde nem cedo, foi uma coisa natural, né? Claro que hoje já chega a ser demais, acho que os jogadores estão saindo com menos de 20 anos já para a Europa, né? Mas ali naquela época eram jogadores já que teriam que ir para a Europa e teriam que ir resolvendo problemas nas equipes que estavam indo para a Europa, né? Você não ia para tentar fazer uma coisa de futuro nem nada, para ganhar um título no futuro, não. Teria que ganhar um título já 1 ou 2 anos no máximo, né? Para resolver os problemas das equipes, né? Em Madrid foram muitos e bons momentos. Com certeza, com certeza. Acho que foram, por se dizer, são 10 anos da mesma equipe, né? Então, profissionalmente, eu vejo que o próprio Jesus Candelas e, claro, né, e o grupo também me fez desenvolver meu melhor jogo, eu acho, né? O Jesus com a sabedoria que ele tinha, né? E os companheiros que ali também coincidimos, né?
uma geração muito importante de jogadores brasileiros e também europeus e espanhóis, na maioria, né? Então, coincidir ali, poxa, melhor goleiro da história para mim, Luiz Amado. É que se eu vou citar aqui os jogadores, eu vou ficar até muito tempo aqui, mas uma geração muito boa de jogadores, grandes finais, grandes jogos. Pô, final da UEFA contra o Benfica, 2 jogos, final contra o Dinamo, 2 jogos. Quer dizer, poxa, finais aí históricas contra o Poço, 5 jogos finais de liga. Meu Deus, eu não podia nem mais ver, já sonhava com eles, né? Quer dizer, muitos jogar semifinal a 5 jogos, que teve também, jogar 5 jogos de semifinais e 5 jogos de finais. Quer dizer, uma coisa assim que... E por isso que eu acho que até os resultados vinham ruim, porque quando é um campeonato assim, não se ganha o azarado, né? Se ganha assim o que fez o melhor trabalho, que fez o melhor seu dever de casa, né? Olha, falaste aí 2 coisas que eu não estava aqui a cogitar, mas vou pegar. O Candelas conseguiu tirar o melhor do Marquinhos? Acho que um pouquinho antes do Candelas eu coloco também o PC aí, o treinador da seleção, né? Coincidi também aqui em clube aqui no Brasil, né? Na Depois Ubra coincidiu no também. Mundial. Isso, na Ubra, e joguei com ele aqui também no Russo Preto também. E na seleção, né, por muitos anos, eu acho que o PC seria uma dessas pessoas e o Candelas, com certeza foram as que melhor tiraram o meu jogo, por dizer assim, né? Me deram a liberdade, me deram também aquela coisa de poder fazer o que achava melhor dentro claro, né, dentro de uma condição boa para a equipe, né? E todos os jogadores que eu tenho tido aqui no Futsal Talks e que tiveram o privilégio e a satisfação de jogar a Liga Espanhola e que tiveram o privilégio, porque nem todos têm esse privilégio, de disputar as finais a 5 jogos, pergunto eu, porquê é que no Brasil não se joga a final da Liga Brasil a 3 ou a 5 jogos? O que é que falta para isso acontecer, se todos sabemos que isso é fantástico, é emocionante, é brilhante eu diria que traz mais tudo. É que traz mais tudo. Porquê é que o Brasil opta por jogar nas finais para o empate? Rui, é uma coisa que a gente não entende até hoje. Infelizmente, né, às vezes as pessoas que estão no comando deveriam escutar mais um pouco os jogadores, né? Ou os jogadores que jogaram e atuaram, né? E ver... como é que fala? Nada se inventa hoje no mundo, né, Rui? Isso tudo se copia. No esporte não é diferente. Tem que olhar para as grandes ligas, tem que olhar o que é de melhor para desenvolvimento do jogo. E como você disse, é melhor para tudo. É melhor para vender o esporte, é melhor para a televisão, é melhor para o espetáculo, para os jogadores, é melhor para a torcida, porque você jogar a melhor de 2 jogos, 2 empates, olha, eu sinceramente, eu não... É castrador. E assim, pode acabar com uma campanha, por exemplo, se uma equipe faz 20 pontos de diferença com o segundo colocado, por exemplo, e o segundo colocado empata o primeiro jogo e ganha a falta de 2 segundos, o segundo jogo é campeão. Quer dizer, então é uma coisa impensável. Eu também sou contra nos playoffs acabar empate. Eu acho que a Espanha é a referência nisso, de terminar nem que seja por pênaltis, né? Então também sou contra também acabar por empate. E eu acho que... Marquinhos, mas deixa-me dizer para as pessoas perceberem, é que acaba em penaltis, mas acaba ao fim de 5 jogos. Portanto, houve muita oportunidade para vencer ou conquistar esse direito de vitória. Isso aí, e acaba por pênalti aquele jogo, né, Rui? Para explicar bem também, né? Isso. Vamos jogar um exemplo, o Carlos Barbosa contra o Magnus. Olha, o Magnus tem a vantagem de 3 jogos, então, né? Nos 3 jogos aliás, jogar 2 em casa, vamos dizer, se fosse a 3 jogos, né? Então, no primeiro jogo terminou empate, joga-se uma prorrogação, né? E se terminar empatado, vai por pênaltis para sair um vencedor naquele jogo, né? Então, 2 vencedores naquela final ali que vai levar o título, né? Eu acho que nada mais justo, né? Então, volto a dizer, um apelo, né, Rui, nós do amantes do esporte aqui, que isso aqui no Brasil teria que acontecer com certeza também, porque eu acho uma pena muito grande serem 2 jogos por empate. Também
e não ter o privilégio do empate, que eu acho muito pouco pro futsal. Certíssimo. Mais que uma brilhante carreira, um conjunto de jogadores que tu fizeste parte, grandes referências, um grupo de amigos que permanece até ao dias de hoje. Ainda tens muitos desses amigos que eram e faziam parte desses grupos, nomeadamente o da seleção e o do Inter, como é óbvio, porque foram 10 anos onde tiveste muitos colegas, muitos amigos, digo eu, e pessoas que ficaram para o resto da vida. Ah, com certeza, Rui, com certeza, né? Foram muitas pessoas que, durante 20 anos como profissional, são muitas pessoas que passam, né, com você, né? Mas tem aqueles que a gente pega mais um pouco de afinidade, que acaba, né, se relacionando também fora da quadra e por alguma razão ou outra acaba também que a gente tem esse contato. E tenho grandes amigos, sim, poucos, mas tenho, né? Porque acaba também que cada um vai para um lado, né? De circunstâncias da vida, procurar a sua parte profissional depois da quadra, né? Depois do esporte. Mas ainda tenho contato com muita gente, sim. Sempre quando a gente se encontra ou fala ou precisa de algum favor por telefone. Hoje o WhatsApp também nos ajuda, o próprio Instagram nos ajuda a diminuir essas distâncias, né? Então, isso faz com que a gente consiga manter uma boa amizade aí com muita gente, viu, Rui? Muita gente, com certeza. Sem contar nos jogos, né? Sempre quando a gente tem a oportunidade de ir, a gente acaba encontrando alguém também. Foi uma família que criaram ou foi um excelente grupo de atletas profissionais? Ou foi as duas coisas? Diz-me. Acho que foram as duas coisas aí, viu? Eu tive, como eu te falei, a oportunidade de trabalhar em grandes grupos, né? Claro que as pessoas olham mais de fora o Inter Movistar, que foram 10 anos, mas se você pega esse meu último ano de Carlos Barbosa também, um grupo sensacional, muito bom, um vestiário muito engraçado, né? Porque também não é só dentro de quadra, mas você acaba convivendo com as pessoas durante viagens e concentrações que você tem que tirar o melhor de cada um ali e acabar sendo um ambiente de convivência muito bom. Sem dúvida alguma. Estava aqui a ver este comentário. Marquinhos, se recebesse um convite para retomar ou retornar a comissão da CBF ou de algum clube, aceitaria? Olha, Rui, hoje não. Hoje não, porque eu estou bem realizado na profissão que eu estou, né? Mas eu vejo que o esporte em si precisa de algumas mudanças, né? Mudanças necessárias, mudanças em prol do esporte, né? Eu particularmente não, mas eu vejo muitas pessoas por aí bem capacitadas com novas ideias, né? Com outra visão para poder colocar o esporte onde ele merece, né? E ainda mais que depois dessa pandemia que nós vamos passar, claro, se Deus quiser, nós vamos passar breve por isso, e isso vai precisar de auxílio de muitas pessoas capacitadas. Olha, isto faz-me colocar uma outra questão, porque aqui foi colocado CBFS. Existe a CBF. Tu chegaste a colaborar com a CBF? Na verdade, eu colaborei com a CBF num plano que existiu, que era uma empresa terceirizada que acabou, né, pegando esse trabalho para fazer, né? Então, eu, o Gabriel, o próprio PC, o treinador, acabou participando também. Foi um curto espaço de tempo aí de 6 meses, mas foi muito proveitoso. Acabamos também ganhando uma Copa América dentro da Argentina, a Argentina recém-campeã do mundo, né? Quer dizer, tivemos uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? Mas por fim de circunstâncias também um pouco política e também, né, com exigência financeira, né, a gente acabou saindo e hoje está o esporte aí da maneira que a gente está vendo, né? E a gente pede também. Está abandonado, Marquinhos. Está abandonado. Olha, infelizmente eu vejo que sim, viu, Rui? Infelizmente não é o que a gente queria, né, para o nosso esporte, né? Também acho que a CBF tem que olhar um pouco mais para o esporte do futsal em si, né? Tem que procurar nele por razões também que acho que a FIFA também pede um pouco isso, né? Então tem que ajudar, porque somos o único país aí um pouco diferente nessa situação, né? Que não está o esporte dentro da própria, vamos dizer, entidade mãe, né? Que seria a CBF. Estrutura FIFA. Isso mesmo. Então a gente pede aí, né, que tome esse caminho, né, que seja o melhor para o nosso esporte, né, que eu acho que
infelizmente, se não for por essa via aí, eu não vejo que vai ter outra maneira de reerguer, principalmente aqui no Brasil. Foi para aqui circularmos no espaço temporal, só para ficar aqui esta referência, foi o Isso após-mundial? Foi o após-mundial? Não, pós-mundial Colômbia, 2016. de Colômbia, 2016, Isso. exatamente. Isso, Muito ficamos bem. aí durante 6 meses. Vamos voltar aqui ao Inter, porque são 23 títulos coletivos, onde 8 são de competições internacionais, que foi 3 Champions League, 5 Mundiais de Clube, 5 Primeiras Divisão, ou seja, campeão espanhol, 6 Supercopas, 4 Copas de Espanha, portanto, em 10 anos, 23 conquistas, são muitas conquistas, não vais esquecer este clube. Ah, não, né? Isso marcou a minha carreira, marcou minha família também. Foram conquistas pessoais, né? Importantes, porque para o teu ego também, né? Isso é muito bom, né? E acaba que foi a equipe mais importante profissionalmente, porque foram 10 anos, né, Rui? E é uma história que você acaba criando para você, né? E as pessoas do teu convívio também, né? Você acaba participando de coisas já coletivas, com o passar dos anos, fazer um pouco parte da programação, por dizer assim, programação da equipe, acaba que chegou o momento também que você podia opinar um pouco nas contratações. Então foram coisas que foram acontecendo, indo por um bom caminho, né? Um pouco da democracia que os jogadores tinham, que podia ter reflexo também no rendimento, né? Às vezes a gente falava, olha, vamos voltar das férias no dia X, não, vamos voltar do X+2, a gente acabava conseguindo isso também, porque a gente dava o respaldo de resultado dentro da quadra, né? Isso ajudava. Exatamente. E acabou que, poxa, era uma harmonia, um prazer muito bom de conviver naquele grupo que eram coisas imensuráveis, né? Que não tem como a gente, sim, tentar passar um pouco para as pessoas o que era isso. É complicado, né? Mas os resultados foram muito bons, né, Rui? Então, o grupo de pessoas, acabou a coisa dando certo do começo ao fim, então não tem nem muito o que dizer, mas foi a equipe mais importante da minha carreira. Estás-lhes grato? Sim, sim, Rui, sim. Claro que quando chega no final, que a gente também já acaba que, por um lado, seria bom ficar, do lado pessoal, seria bom ficar um pouco mais em Madrid, mas o lado profissional já não deixava. Claro que a gente esperava uma outra expectativa do clube, né? Mas é um pouco de lei da vida isso. As coisas acontecem, né? De uma maneira que a gente não tem como segurar. A gente vai chegando numa certa idade também. Os mais jovens estão vindo com aquele gás novo, né? E dando também resultado em outras equipes. E o Inter sempre olhou grandes jogadores, sempre fez grandes contratações e olha por esse lado, né? Isso é um pouco o fator normal que acontece, né? Marcaste também a história desse mesmo Inter. Olha, Rui, eu costumo dizer, as pessoas que estão no esporte costumam dizer que sim, porque eu cheguei no... Bom, eu e o Schumacher, vamos dizer assim, né, os estrangeiros, né, chegando, que lá já estavam alguns espanhóis, mas nós chegamos numa equipe que estava há 6 anos sem ganhar um título, né? Pela grandeza do Inter, estava há 6 anos, e a gente chegou no primeiro ano, nós já conquistamos a Liga. Bom, foram 4 ligas seguidas, mas... E o estrangeiro brasileiro, quando chega na Espanha, ele é sempre colocado como evidência e tem que mostrar o resultado logo, né? Então isso também nos deu isso deu uma certa tranquilidade de trabalho, ganhando esse primeiro título de liga, né? E as pessoas já olhando com outros olhos para nós. Então, assim, eu acho que foi um pouco o start daquela dizem, né, da tal da máquina verde, mas enfim, eu acho que ali foi um momento crucial de começar ganhando ali depois de 6 anos, e foram muitas sequências de títulos importantes, né? Então isso ali ajudou bastante. Tirando a parte esportiva, também te marcou como pessoa e a nível familiar a passagem pelo clube? Ah, com certeza, Rui. Eu acho que morar numa cidade como Madrid, né, uma cidade muito referência na Europa, né, e também familiar, trouxe não, né, consegui ter 2 filhos espanhóis, né, um prazer imenso, né. Eu também acabei virando
cidadão espanhol também, então, com meus filhos, quer dizer, então, assim, um prazer imenso, né? Uma gratidão pela Espanha, pelo país, né? Sempre quando posso volto ao país, volto a ver os amigos, né? E é um prazer, sempre vai ser uma gratidão sem fim, né? Pelo país e pelo clube também, né? Que me proporcionou tudo isso, né? Ao próprio dono também, José Maria, né? Que sempre pôde me tratar muito bem também, e isso a gente tem que agradecer. Depois seguiu-se o Nagoya Oceans do Japão, como sabemos. Foi para coroar uma despedida financeira compensadora? Não, Rui, eu vejo assim, ó, porque o Nagoya já queria ter me contratado numa época anterior, né? Uma época antes já queria ter me contratado, e quando eu estava chegando nesse final do curso ali desse meu último ano no Inter, eu que fiz o contato com a Dil, perguntando se teria ainda o interesse, porque eu queria procurar uma experiência diferente, né? E eu, em alguma coisa no meu interior, eu sempre achei o Japão um país espetacular sem ter conhecido, né? Por, sei lá, por cultura, por ler muito e ver as coisas curiosas que tinha no Japão, né? Claro que o Ricardinho foi para lá, também abriu e mostrou para o mundo como que era, né, o futsal, né, que eu acho que foi uma coisa muito importante o Ricardo ter ido para lá. Então isso acabou virando uma certa evidência e como é que fala, uma realidade mais próxima, né? Então acho que eu acertei muito de ter ido pro Japão. Como disse, foi uma experiência inexplicável, e eu acho que voltaria ao Japão com certeza por vários fatores, e um país assim que eu tenho um carinho muito grande. Falaste aí no Ricardinho, eu não tenho a certeza, mas chegaste a cruzar com o Ricardinho no Nagoya Oceans? Não, não cruzamos. Foi bem quando o No período, Ricardo. no período em que ele sai para o Benfica e para o CSKA Moscou por via do tsunami que aconteceu. Quando o Ricardo sai pela aquela situação que teve de tsunami, o Ricardo saiu, eu cheguei, e Isso, quando eu saí, o Ricardo regressou também, se eu não me regressou. engano. Exatamente, Isso porque mesmo. eu tive em 2012 com ele também, Isso lá. aí. E então tiveste o Rafael Leme, esse tiveste o Pedro Costa, tiveste o Kaoru Morioka, que agora ainda foi jogar a Espanha, tiveste Isso. O Kogure, que também tinha jogado em Espanha, tiveste o Tomoaki Watanabe, que era um pivô de O referência, pivô. e o Isso. Rafael Sakai, que eu gosto de paixão pelo caráter e pessoa que é, mas também como Exatamente. jogador, porque ele é uma piada, é uma pessoa de piada mesmo. Era meu vizinho, Rui, eu vou te contar. Olha, grandes momentos juntos aí. Ele morava abaixo do meu apartamento. E, nossa, alguma cerveja tomada junto, viu? Muito bom, Aquele, muito bom. É um aquele cara rapaz gosta de uma fantástico. cerveja. Ele tem um irmão que depois também Exato. foi lá jogar, mas ele é um cara fantástico. Eu acho que Fantástico. todos precisavam passar pelo um Sakai. Todos devíamos ter um Sakai na nossa vida. Exatamente, exatamente. Olha, Muito aí bom. um dos melhores ala pivô que eu já vi, canhoto, né, que já é uma raridade e que Isso. fazia muito bem essa participação de ala e também pivô. Olha, um Excelente. jogador diferenciado. Uma pena que jogou em mercados assim não tão, vamos dizer assim, Visíveis. vistos, né? É Sim, isso é aí. verdade. É verdade. Esteve no Brasil e fez a carreira quase toda no Japão, onde foi muito bem Isso. sucedido no Nagoya. E acho que continua por lá com escolinhas de futsal. Acho. Falo de vez em quando Isso com mesmo, ele. isso mesmo. Acho que é isso. E, portanto, o corpo pediu paragem, descanso. Ponderaste terminar no Brasil ou não a tua carreira? Ou até noutro país? Não, Rui, eu pensei mesmo que ali no Japão seria meu último, como disse antes, como profissional atuante, assim, querendo, como profissional, né? Maior. As pessoas que me conhecem sabem que eu tentei ser o mais profissional possível, e ali no Nagoya foi meu último ano mesmo, né? Infelizmente o corpo já não queria mais, eu estava um pouco numa situação aquela de muita viagem, jogo, e eu já não rendia mais o mesmo nível de treinamento durante a semana para esperar o jogo, e aquela coisa de ficar tomando medicamento para dor, né, já estava atrapalhando outras coisas minhas de saúde já do que o prazer de jogar, né, vamos dizer assim. Já estava a E isso arrastar e a ser duro.
doloroso. Isso mesmo. Então, assim, eu não tinha o prazer de treinar, que era o que mais me apaixonava, que era a convivência com todo mundo, aquela coisa de brincadeira e tudo mais. Marquinho, né? Vamos abrir outra live, é que esgotámos aqui esta parte Vamos lá. de 1 hora. Vamos abrir outra? Tenho aqui Vamos, coisas para falar. Ora, boa noite a todos que nos estão a acompanhar aqui na conversa com Marquinho Futsal, jogador da seleção brasileira do Inter Movistar, muitas conquistas, muitos títulos. Segunda parte, vamos ter novamente aqui Marquinho. Vamos agora abordar aqui a questão da seleção brasileira, do Mundial que conquistou. Já fizemos uma passagem pela carreira desportiva, também da atualidade, de algumas questões do foro mais pessoal, também a abordagem à CBF, à CBFS, mas vamos agora seleção brasileira e a passagem de Marquinho pela seleção brasileira. Vamos aguardar que o Marquinho entre na nossa transmissão. Ora, vamos ver se já está por aqui o Marquinho. Fantástica conversa, de todo muito agradável. E já o temos aí. Vamos lá, Marquinho. Segunda tomada de decisão. Vai ser o tudo ou nada, como se costuma dizer. Marquinhos. Opa! Aí. Tudo a pronto? Eu pensei que conseguiria voltar. Boa. Então, olha, ficamos no Nagoya, carreira terminada, mas há aqui um percurso brilhante também, com a amarela vestida, com o número 11 nesse Mundial 2008, que terminou naquele célebre dia de outubro, nos penaltis, diante da Espanha, diante de muitos colegas, diante de muitos amigos, com um pavilhão maracanãzinho, a arena, com 18 a 20 mil pessoas. Tu não sabes, mas eu estava lá e vi tudo ao vivo e a cores. E, portanto, vamos à seleção brasileira. E eu tenho aqui uma história até curiosa, mas primeiro vou-te perguntar como é que começou a história na seleção brasileira? Quando é que foi a primeira convocação? Olha, Rui, a primeira convocação ela acontece em 1999, eu jogando pela Ubra, depois daquela Intercontinental que a gente comentou, né, que foi na Rússia, e ali tive a minha primeira convocação, se eu não me engano, Rui, eu acho que foi a primeira convocação também do Falcão, que foi em Joinville, né? Até outro dia eu não sabia que você estava no Mundial em 2008 e escutando essa participação do Falcão aqui, que você colocou também, que eu falei, poxa, que legal, o Rui estava lá, né, nesse Mundial. Então a primeira convocação, o Rui, foi em 99, na cidade de Joinville, né, que durou aí entre idas e vindas até o ano de 2009. Foram 10 anos então, né? E essa é a conquista. Então, e não vou deixar para mais, porque já falámos aqui do Schumacher, e eu votei Schumacher para melhor jogador do mundo, nesse Mundial. Eu queria te perguntar se não achaste que foi injusto o Schumacher não ter sido eleito o melhor jogador desse Mundial. Olha, eu acho que sim, Rui, porque ele assim, foi mais decisivo, né? Muito. Por mais que a gente sabe que as eleições dentro do Mundial é mais pela participação no número de gols, né? Isso, a história mostrou isso também, né? Nos Mundiais. Mas eu acho que o Schumacher ele teve uma participação mais assim, mais decisiva nos jogos, então eu acredito que o Schumacher ele merecia ser o melhor jogador do Mundial, mas enfim, né? Por coisas também que a gente sabe como é que funciona o nosso esporte, sim, né? Não interessa, mas fica essa questão que eu assumo, porque votei nele e queria saber a tua opinião, porque tu foste parte atuante
e percebes e sabes que ele foi um jogador diferenciado nesse Mundial, fez muita diferença. Eu acho que ele teve um altíssimo nível. Eu acho que foi o ciclo onde ele, tirando ali as finais e perto das finais da Liga Espanhola e da Liga dos Campeões, foi onde ele conseguiu ter uma eficácia tremenda, não só a defender, mas também a construir jogadas ofensivas e a finalizar. E, portanto, ele merecia mais que ninguém esse título que não lhe foi atribuído, infelizmente, mas ficou aqui este reparo. E, portanto, começou tudo em 1999, bastante jovem, quando estavas na ULA. Mas eu acho que a tua passagem pela seleção brasileira, isto é a minha opinião, foi breve. Ou seja, foi breve para mim, mas eu pergunto a ti, foi breve ou foi o que tinha que ser? Olha, Rui, se tem uma das poucas coisas assim que eu acho que poderia, vamos dizer assim, ter pedido um pouquinho mais, né? Não que isso seja uma coisa que hoje me faz falta, né? Mas eu acho que pelo que eu tinha demonstrado no Inter até 2004, eu acho que eu deveria ter jogado o Mundial daquele ano, né? Sei também que tinha muitas razões políticas, né? Claro que agora seria ruim da minha parte ficar falando mal das pessoas que estavam lá naquela época na seleção como diretores, que até por incrível que pareça, essa diretoria também acabava fazendo as convocações, né, dos jogadores, né? Então, assim, eu por pessoa, vamos dizer assim, bem resolvida no esporte, né? Então posso dizer que não é demagogia minha nem nada, mas eu acho que eu merecia sim jogar aquele Mundial 2004 pelos resultados que tinha no Inter Movistar até então. Eram 3 ligas seguidas do melhor campeonato do mundo, né? E as coisas vinham acontecendo muito favorável, né, a minha ida, tanto é que o treinador na época me ligou dizendo que eu iria ser convocado, né? E quando sai a lista não estava lá presente. E coisas que aconteciam assim, convocações, né, políticas, né, ou por patrocinadores, né? Acabei não participando, mas enfim, eu não vou também entrar muito nisso porque até eu costumava dizer, brincando depois, né, para os companheiros da equipe do Inter, ou assim, olha, eu falava para os espanhóis, vocês acabaram ganhando o Mundial porque eu não estava lá, por isso vocês ganharam. É porque o Inter não patrocinava a CBFS. Pois é, não, eu falava para o Luiz Amado, ó, vocês ganharam porque eu não estava lá, viu? Por isso. Então, a minha curiosidade era precisamente porque em 2000 tu já estás a um alto nível no Vasco, em 2004 estavas a um alto nível no Inter, portanto, depreendo e tiro a conclusão que foi meramente opção. Não sei se foi opção, né, Rui? Como eu te disse, eu acho que foi mais política do que outra coisa, viu? Infelizmente, nosso esporte ainda passava por esses problemas aí, e nessa época, né, que, como eu te disse, muita parte da diretoria acabava convocando os jogadores, né? Tinha os seus, cada diretor tinha 2, 3 jogadores a escolher, né? E ainda no Brasil tinha uma liga ainda forte, né? E acabava influenciando na convocação. Ter um peso. Isso. Então isso atrapalhou um pouco. E para que as pessoas percebam, e eu não tenho problema em colocar o ponto nos is, até porque aqui em conversa, e não informal, mas uma conversa numa das lives também, o Cacau, que tu deves conhecer muito bem, disse que na altura era um processo que todos conheciam e todos sabiam, que havia investidores, havia patrocínios que escolhiam X jogadores e, portanto, a seleção era feita por essa questão política que tu estás a atribuir e, portanto, a mim fazia-me alguma espécie como é que um jogador com a tremenda qualidade não teve em 2000 na Guatemala, não teve em 2004 em Taiwan e está em 2008 no Rio de Janeiro. Mas pronto, é pena, foi o que tinha que ser. E, portanto, campeão da Copa do Mundo de FIFA em 2008 e há aqui um episódio giro que eu quero que tu visualizes na tua mente, se conseguires, que é momento da vida e do desporto, que é a final do Mundial 2008, que é o Brasil-Espanha, no tempo de jogo regulamentar e no prolongamento, os 40 mais 10 deu empate no placar 2-2, e tu és o primeiro a ser escolhido
para bateres o penalti da decisão. Marquinhos, Sim. número 2, avançar para a bola, Luís Amado na baliza e pumba. Pois O é. Maracanãzinho cheio, Rio de Janeiro, mais 18 mil pessoas, quase 20. Estavam lá os teus familiares, estava lá eu. O que é que te passou na cabeça naquele momento quando viste um monstro das balizas, teu colega, teu amigo, teu companheiro de muitas lutas? Olha, Rui, uma das, vamos dizer, um minuto mais difícil da minha vida foi pegar aquela bola até o juiz apitar para bater o pênalti, viu? O minuto mais longo da minha vida, porque passa um filme, né? Você tem diante o teu companheiro de clube, que é o melhor guarda-redes do mundo, da história, né? Para mim, da história. Tem ali todos os meus familiares presentes, né? Você com, como é que fala? Uma final de Mundial, bater um pênalti no Brasil, o Brasil com uma necessidade imensa de ter que ganhar aquele Mundial. Diante de uma Espanha com grandes jogadores, bicampeã, né? E você vê ali à frente um monstro de goleiro, né? Que era o Luiz, né? Então, assim, não pensei muito. O que eu pensei mais era, eu lembro muito bem, eu falei, juiz, apita logo para me bater esse pênalti, né? E tentar acertar o gol, e não chutar para fora nem nada, e pedir, pelo amor de Deus, que a bola não pegue no Luiz, que eu pensei, eu vou tentar chutar o mais forte possível. Ele já Né? te conhecia Mas bem, tu já o já me conhecias bem conhecia. também. E tem aquela coisa, né, Rui, que você não sabe se muda o lado ou não, ou se chuta onde ele sabe que você está acostumado a chutar. Então não fiz nenhuma escolha nem outra, tentei chutar no meio. E resultou. Resultou em gol. Pois é. Então, esse Mundial teve alguma particularidade? Vocês estavam muito motivados, estavam também com a pressão de jogar em casa, tinham deixado escapar os 2 mundiais anteriores, tinham um peso enorme. O PC tinha feito um processo, um percurso, tinha sido um projeto também do PC. Conta-me um pouco dessa história, de alguma coisa que não tenha passado e que tu agora queres recordar. Olha, Rui, eu acho que foi um trabalho muito bem feito da comissão técnica, né? Bom, a diretoria da CBFS na ocasião, eu acho que eles tiveram a grande sacada que foi levar o PC e a comissão técnica que foi montada depois da derrota do Mundial de 2004, né? Então ali começou o processo, na verdade, né? Que deu essa, vamos dizer assim, esse grupo de jogadores que está ali no Mundial, se eu não me engano, é 90 ou 95% das convocações desde 2004 até 2008 eram os mesmos jogadores, né? Então a gente acabava se encontrando muito nas convocações, nas concentrações, isso. E também, Rui, eu lembro muito bem que, se eu não me engano, 2 ou 3 períodos de férias no Brasil, a gente era convocado para estar junto, nem que seja uma semana, 10 dias de treinos, né, já visando o Mundial em 2008. Tivemos também a conquista do Pan-Americano em 2007, né, que foi a primeira participação do futsal no Pan-Americano aqui, que é muito importante aqui no Brasil, né, que foi no Rio de Janeiro também. E aí, Rui, então esse processo todo que começou lá em 2004 e resultou na conquista de 2008, foi um projeto muito bem montado pelo PC e a comissão técnica que acabou resultando isso. Não foi o trabalho só de 30 dias ali para o Mundial, e sim de 4 anos, posso dizer, de 4 anos. Olha só quem entrou aí, Sakai Futsal 04. Olha, o cara que a gente já falou aqui. Viu, falamos bem de você, viu, Sakai? Pode ficar bem tranquilo. Só falei que a gente tomava de vez em quando um pouquinho mais da conta. É um cara super, super, super especial. Tenho no coração. Pouco que vivi com ele, mas tenho no coração. É fantástico. E estávamos aqui no Mundial do Brasil e foi uma época, acredito, fantástica, não só esse período, mas também o que passavas no teu Inter Movistar. Eu digo teu porque pertenceste àquela casa, era a tua casa, era a equipa onde tu estavas a ganhar e a conquistar títulos. Temos Mundial adiado. A minha pergunta é se concordas que se tenha adiado o Mundial. Vamos ter Mundial em 12 de setembro de 2021. Qual a tua opinião? E se foi favorável para esta desorganização que o Brasil está a passar?
Olha, eu acho que no caso do Brasil vai favorecer, né, essa passagem do Mundial para o próximo ano, né, 2021. Eu acho que a decisão, vamos dizer, da FIFA foi a correta, né, mais coerente, né, de passar a competição para o próximo ano, né, acompanhou um pouco também a decisão das Olimpíadas, né, também. Mas eu acho que pela desorganização que o Brasil se encontra hoje, ganhou-se tempo, né? Não sei se vai ganhar isso depois, lá no ano que vem, com mais treinos, mas eu acho que foi positiva, nesse caso, pela desorganização que se encontra hoje a modalidade no Brasil. Né? Infelizmente, a coisa está assim, né? Só que assim, ó, um ano teve, a gente olha outro caso também positivo, né? A recuperação do Ferrão também, que pode favorecer também, né? Então era um jogador que ia chegar muito justo, eu acho, fisicamente, pós aí uma cirurgia bem séria, né? Então esse ano que vem aí, que passou a competição, vamos ganhar aí um Ferrão mais em forma, né? Que acho que é o jogador referente hoje do Brasil. Né? Então, acho que a desorganização, Rui, com essa pandemia que hoje está, favoreceu ao Brasil, mas a competição está certa a ter passado para o ano que vem, sem dúvida nenhuma. Falaste aí no Ferrão. É mesmo o melhor pivô do mundo da atualidade? Com certeza, Rui. É a referência hoje do Brasil e eu acho que como pivô de referência também, né? É goleador, tem recurso, né? Tem força, que é muito importante também. Né? Uma coisa que eu acho que o Ferrão melhorou muito no seu jogo foi até os gols de qualidade que ele tem feito, que o Ferrão antes era muito na força, no tromba e levar e muito na força. Ele melhorou muito a técnica dele. Né? Eu acho que eu destaco bem aí o trabalho que a comissão técnica do Barcelona tem feito com ele. Eu acho que ele pegou e pega bem os melões e transforma-os em redondinha. Perfeita. Isso. Soberbo, Isso. soberbo o trabalho, a dedicação que ele faz para melhorar a todos os dias. Achas que a escola de produção brasileira ainda tem capacidade de fornecer mais ferrões pivô para a nossa modalidade? Ou isso é uma coisa que pode acabar? Olha, Rui, acabar eu acredito que não, né? Porque o Brasil, pela grandeza e pela quantidade de pessoas e competições que tem, eu acho que sempre vai acabar saindo jogadores assim, desse biotipo ou de outras características, de jogadores habilidosos, né? De jogadores táticos, técnicos. Pela quantidade de jogadores, acredito que não vai correr esse risco, né? Porém, jogadores que vão se destacar como o Ferrão, a gente não sabe ainda. Né, mas acredito que sempre vai. O Brasil por natureza, uma fábrica de jogadores, pela grandeza, por ser o esporte mais praticado no Brasil também, né? Isso facilita também, além do futebol, o futsal é o mais praticado, por causa É mais fácil hoje você encontrar uma quadra num bairro do que um campo, né? Então, isso acaba ajudando bastante. Então, vai surgir mais Ferrão por aí, tomara que mais Falcão também, né? Ou que chegue próximo a isso, né? Olha, eu sei que tu acompanhas futsal, porque isso Sim. Podes ter deixado o futsal e o futsal te ter deixado a ti não te deixa, porque todos continuamos a olhar para ti como uma referência e um ídolo. Tirando o pivô brasileiro, que outro pivô tu consegues comparar ou estar a um nível parecido com o do Ferrão, que não seja brasileiro? Que não seja brasileiro. Boa pergunta. Não seja brasileiro. Aí você me complica, né? Então, estou condicionado. Olha, Rui, que não seja brasileiro... Olha, deixa eu pensar agora que você me pegou essa daí, hein? Não te lembras de nenhum que te faça, que enche as medidas? Olha, jogador de foi, eu ia colocar, que é brasileiro também, jogador naturalizado russo. O Éder Lima. Éder Lima, mas olha... Eu vou-te avivar a memória porque eu acho que ele é um grande pivô. Cardinal. Cardinal, claro, Cardinal. Até eu pensei no Cardinal em te dizer, até eu pensei em Cardinal. Uma pena que o Cardinal já está, vamos dizer, na curva decrescente, né, Rui? Infelizmente, né, por nosso esporte. Mas assim, acredito que o Cardinal ainda tem uns 4 anos belos ainda pela frente, né?
eu queria, na verdade, eu estava pensando em jogador mais jovem Sim, para te sim, passar aqui, né? sim, sim, sim. Essa era a minha busca aqui, né? Então fica complicado, né? Que não A seja gente brasileiro fica complicado. e ainda mais, né, Rui? Se a gente olha, por exemplo, a escola espanhola não é pivô de referência, né? É, Tinha, não, tinha o que estava no Inter Movistar, foi para o Ryan novamente, o Solano, mas sim, não, Solano, não pega, é, não pega, destaca, não tem continuidade. não tem continuidade, né? Então, assim, não é. Por mais que ele tem reflexo de jogador espanhol no fim, né, Rui? Uma coisa natural, né? Então, acaba complicando um pouco, assim, essa minha escolha, vamos dizer assim, num pivô de referência, né? Mas, como você disse, fica difícil a gente escolher hoje um jogador que possa destacar mais nessa questão de pivô de referência. Eu ia dizer o Pito, quando você estava ali me O Pito, perguntando sobre jogador de referência, né? Eu ia falar o Pito. Né? Mas ainda acho que o Pito é mais um ala pivô do que um ala pivô de pivô, referência. é um falso pivô. É Exatamente. mais parecido, não é mais parecido, mas fugia para onde tu também gostavas de fugir. Eu se calhar a ti, o Davis que está agora no Corinthians, ou até o Sim. Fernandinho, podia ser assim uma mistura dos dois, mas não chegavam ao Marquinhos, Não, em Rui, termos de qualidade. são dois grandes jogadores também, né? Porque O tu Davis. roubavas muita bola na primeira linha porque eras muito rápido e depois tinhas o sentido de baliza e o apuro técnico muito elevado. Bom, aí eu deixo mais para você essa parte. Muito bem. Olha, vamos entrar aqui numa tomada de decisão que é perguntas mais têm a ver mais com o jogo, com a pessoa que tu és. Gostavas mais de atacar ou defender? Olha, Rui, por incrível que pareça aí, viu, pela característica, eu gostava mais de defender, viu? Era meio Era o chato que aí eu na estava a defesa. dizer. Roubavas mais bolas. Sim. Até porque a equipe que eu jogava, olha, você jogar com o Daniel não é o Daniel era um jogador mais esperto que eu vi jogar, mas ele era meio preguiçoso para defender, viu? Então eu ficava mais com essa parte de defesa, preocupado com a defesa, né? Tentar ajudar, até porque tinha um jogador lá na baliza lá atrás, lá que o Luiz era, olha, Dava segurança. sim, mas era uma das pessoas mais exigentes que eu vi na defesa. Então, assim, você não queria ter nenhum descuido, porque a cobrança vinha muito grande do Luiz. O Luiz era um jogador chato positivamente, né? Que a gente diz, porque o Luiz, olha, te cobrava muito dentro da quadra, né? O Luís era o verdadeiro capitão porque ele não cobrava só dentro da quadra nem no jogo. Ele cobrava nos treinos desde que vocês chegavam até que iam embora. Exatamente. O E eu sei Luiz, disso. um dos mais profissionais jogadores que eu já vi também, além de todo, vamos dizer, caráter e também profissionalismo, né? Jogador incrível. Mantens o contacto com o Luís Amado ainda? Sim, sim. Falamos pouco, mas falamos ainda, de vez em quando. Boa. Olha, como é que vês atualmente o futsal entre um país e outro, entre Brasil e Espanha? Olha, Rui, eu acho que assim, ó, a Espanha ela teve um problema muito sério que foi a crise europeia, né? Ali entre 2010, 2012, mais ou menos, se você pode me ajudar aí também, vamos dizer financeira, né? Vamos dizer assim. Eu Sim, acho que foi financeira e económica. houve um certo declínio, desculpa, na questão de econômica, e aí resultou também um pouco, baixar um pouco o nível da competição. Né? O Brasil também não foi diferente, né? Vieram muitas equipes, mas não equipes assim que fossem brigar por títulos, né? Claro que hoje a coisa está bem, aqui no Brasil, bem dividida entre Pato, Atlântico, juntamente com Carlos Barbosa, Magnus e outras equipes também, a Soeva, que andou chegando em competições, Corinthians, enfim. Tem muitas equipes que aqui no Brasil hoje está bem dividido. Porém, a competição, Rui, infelizmente, aqui no Brasil, eu vejo que perdeu a visibilidade televisiva, que é o que move também o esporte,
né? E acaba criando bastante gente que vai aos ginásios, pavilhões, enfim. E isso atrapalhou um pouco a visibilidade do esporte, né? Infelizmente. Então, assim, como eu vejo aqui no Brasil hoje, com essa necessidade de poder voltar ao seu espaço dentro da parte da televisão. Eu, por exemplo, joguei aqui em canal aberto no Brasil, na minha época, final de liga, né? O próprio Mundial também passou na final de televisão aberta, coisa que hoje não acontece. Hoje as finais acontecem somente em canal fechado, a 2 jogos, como a gente já comentou também, que é uma pena, né? Coisa que na Espanha também teve ali o seu período, também era na televisão aberta, né? Na minha época, um jogo na rodada aparecia também no canal aberto, depois passou para o canal fechado, mas ainda a televisão na Espanha ajuda bastante. E com isso o nível também ajuda, né? Porque isso atrai investidor, atrai muitas coisas que isso reflete nos clubes, né? Então, assim, hoje na Europa e na Espanha, que é o caso, eu acho que está por em cima do Brasil hoje, né? Não diferente de outros anos, pela questão também de mídia, né? A TV empurra tudo em forma de castelo de cartas, ou seja, a televisão acrescenta demais tudo à modalidade. E não tendo um espaço, uma janela, um horário em canal aberto, as coisas são bem piores. E, portanto, há que conquistar esse espaço, há que tentar vender um bom produto, há que ter organização para termos esse tão bom produto. O que eu sei é que o Brasil vai ter novamente um jogo num horário fixo ao domingo às 11 horas de manhã no Brasil, em canal aberto, como já dissemos. Não é um canal mais visto, mas sendo um canal aberto, garantidamente que vai ter mais adeptos a acompanhar o futsal do que em canal cabo. E, portanto, é isso aí, e até voltando a esse assunto aí, um apelo que eu faço, né, para você ver, eu não lembro do último jogo da seleção brasileira num canal aberto aqui no Brasil, né? Coisas que antigamente, na minha época, não muito longe, há 10 anos atrás, vamos dizer assim, né? Se eu não me engano, era 5, 6 jogos no ano na televisão aberta, né? E hoje eu te falo, não lembro qual foi a última vez que teve no canal aberto, sim, né? Pelo canal fechado, né? Isso traz investimento, com toda a certeza, e melhoria do jogo, melhoria técnica, competitividade. Não que o Brasil não tenha falta de competitividade, é, quiçá, a liga mais competitiva do mundo, porque o nível, qualquer equipa pode chegar ao fim. É verdade que o Pato consegue ser bicampeão, que é uma coisa, diria que não é normal, é uma coisa anormal, eu diria que isso é anormal. O que o Pato fez é soberbo, mas é muito competitiva, disso não há dúvida nenhuma. Tiveste alguma lesão que te impediu de jogar, Marquinhos? Olha, lesão não. Eu tive lesão, uma lesão muito séria no Inter, já na minha fase, vamos dizer, ali faltando no meu 8º ano, faltando 3, 4 meses para terminar aquela época, que foi no adutor, uma lesão aí que eu arrastei durante os 4 meses ali, que a melhor saída seria a operação, mas a gente acreditava na recuperação sem a operação e a gente não teve o resultado esperado na recuperação e acabou que se eu tivesse feito a operação no começo, daria mais resultado, né? Porém, são coisas que a gente não consegue saber o que vai acontecer, mas, enfim, isso não vem ao caso agora também, né? São coisas que passam no momento, na cabeça, não só minha, mas também de médico, fisioterapeuta e tudo mais. Então, são coisas que aconteceram na época, mas, enfim, né? Os resultados estão aí, né? Foram mais glórias do que derrotas, né, Rui? Isso que deixa a gente mais contente, né? Ultrapassadas todas essas adversidades, com certeza, de todos os médicos, fisioterapeuta e contigo também, e responsáveis. Portanto, tinhas uma posição específica a de pivô, travaste bastantes duelos e choques com variedíssimos adversários. Quais é que te lembras que te deram luta e que foram lutas saudáveis? Quem é que era o back ou fixo que pegava no teu pé? Olha, tinha muita gente, viu? Olha, Rui, eu lembro bastante dos confrontos contra o Kik, né?
que era referência no El Poço, né? Além de ser o jogador fixo da posição, né? E também era um jogador referência no El Poço, na Espanha, né? Então, era muito bom de jogar contra o Kiki porque ele deixava você jogar e eu deixava ele jogar também, porque acaba que ele procurava um espaço tão importante na quadra que você não conseguia acompanhar ele, né? Logo, quando você já pegava, por exemplo, né, jogadores de outros países que você não tinha aquele costume de jogar, ficava um pouco mais complicado. Por exemplo, o Gonçalo, que era o back ali, né, o jogador fixo do Benfica, o Gonçalo já ia mais na força, já, claro, eu com esse meu contato bem mais frágil fisicamente, o Gonçalo se aproveitava, me atropelava com tudo, né? E eu já precisava um pouco da distância para tentar girar, pegar de frente, né? E era mais complicado. Os jogadores fortes e também tecnicamente eram os mais complicados, né? Eu lembro de um jogador, até brasileiro, jogava no Pamplona, no Xota, que era o D, não sei se você vai lembrar. Tinha o passaporte italiano. Jogou na seleção italiana. Passaporte italiano. Ele era o jogador, para mim, mais chato que tinha de me marcar, porque você acabava passando por ele e ele tinha recuperação muito boa, ele acabava voltando, né? De outra maneira, também eu vejo jogadores que eu tinha ao meu lado. Jogar contra o Neto deveria ser muito chato, porque o Neto era um marcador muito chato e ficava cutucando os pivôs e tudo mais, né? Então, assim, teve muito jogador bom. O próprio Schumacher, ainda bem que eu não tive contra, mais a favor, né? Pelo tamanho, pela estrutura dele também, com certeza seria muito difícil. Então, assim, são jogadores que me marcaram, assim, que eu boto mais como referência, acho que o Kiki, pela quantidade de jogos, né? De duelos. De duelos, mas assim, duelos muito respeitosos. Até a gente teve junto no sorteio da FIFA lá na Colômbia, pô, a gente ficou revivendo esses momentos, assim, conversamos bastante, né? E são coisas saudáveis que a gente lembra, assim, com carinho, porque além de toda a competitividade que tinha, o respeito sempre prevaleceu, né? O Kike Boné é diretor executivo do El Poço Múrcia, atualmente. Isso mesmo. Marquinhos, diz-me ou dá-me um jogador brasileiro, espanhol, e vou-te pedir um português, para jogar ao teu lado. Nem que seja hoje aí na brincadeira, para tomar uma cervejinha, mas escolhe-me um brasileiro, um espanhol e um português. Olha, Rui, o brasileiro não teria como não ser o Schumacher, né? Pelos anos de convivência, até pela saudade e o tempo que a gente não se vê para conversar, porque o Schumacher é uma pessoa difícil de achar ele, nem no radar a gente procura, né? Não acha. Um jogador espanhol, diante de tantos, assim, eu acho que eu me ficaria com o Luiz Amado também. Apesar de que tenho muita amizade com o Julio também, que foi capitão também de uma grande época do Inter, que tem uma amizade muito grande fora da quadra com ele, com a família dele. Mas eu acho que o Luiz, né, como referência, né? E o jogador português não tem como ser diferente que não o Ricardo, né? Com certeza gostaria do Ricardo ao meu lado, que me deu muito trabalho de marcar ele também. Né? Eu tentava me emparelhar com ele para defender ele por causa do tamanho, da estatura, pela rapidez, né? Isso. E eu tentava ficar com ele, além do que era difícil, que às vezes a gente não coincidia muito nos lados da quadra, porque ele estava mais pelos lados, né? E eu mais central. Mas o Ricardo era uma referência muito grande, que era difícil de marcar ele, viu? Olha, eu acho que essa época que ele teve no Inter ali, muita gente... Pode falar, Rui. Eu ia perguntar, desculpa interromper, se ele fez a diferença naquela célebre final em Lisboa, em 2010, que o Benfica venceu. Com certeza, com certeza. A gente teve, diante do placar, eu lembro que eu acho que eu fiz 1-0 naquele jogo, ou foi um empate, na verdade, e depois ali... por todos os aficionados que tinha ali, o Benfica ajudaram muito também, a pressão era muito grande. 10.000 adeptos. Isso, e também uma geração de jogadores aí portugueses mesclado com brasileiros, acho que muito boa. Uma das melhores equipes que eu enfrentei foi aquele Benfica ali daquela final, né? E eu acho que o Ricardo, claro, foi muito decisivo naquela final, com certeza.
né? Você vê, né, os dois lados, né, Rui? Nós pegamos também aquela primeira final contra o Benfica em 2002, 2003, né, Rui? Eu acho 2003, Sim. se eu não me engano. A duas mãos. Isso, dois jogos, né? Ganharam muito fácil lá em Madrid e depois aqui em Lisboa perderam, mas com o gol average favorável ao tinha a vantagem do placar, né? Da diferença de gols que nos ajudou bastante. Mas aí você vê a evolução do Ricardo, né? Eu queria dizer, né? O Ricardo jovem ainda naquela primeira oportunidade, né? Não era tão objetivo. Não tão objetivo, preocupado com um pouco mais com o espetáculo, de poder mostrar a sua habilidade, né? E depois, né, em uma outra época, já o Ricardo decisivo, o Ricardo em prol do gol, em prol de ajudar a equipe, né? Impressionante o nível que o Ricardo chegou, né? E é muito bom ver isso. Ótimo, ainda bem. Olha, diz-me dois momentos distintos. Um que estava quase a dar e não deu, e outro que estava mesmo, não tinha nada para dar e deu. Olha, Rui, que gostei da pergunta. Teve uma das finais da Liga Espanhola contra o El Poço, se eu não me engano, foi a de 2008, que a gente não esperava que poderia ganhar, porque o El Poço vinha do título anterior, 2007, e 2008 a gente não esperava, né? Porque o El Poço, se eu não me engano, eram mais de 10 pontos, né? A gente não achava que iria ganhar. Bom, e sem contar a Primeira Liga, eu acho que até vou trocar por essa que eu vou dizer agora. A Primeira Liga que o Inter, na minha época, ganhou, era mais de 20 pontos que o El Poço tinha na frente. Nós classificamos em quarto colocado na última rodada. Enfrentamos, se eu não me engano, Pamplona, eu acho que foi. Passamos então, né, e chegamos numa semifinal contra Martorell, que foi o segundo colocado também, disparado em pontos. Passamos para o Martorell. Chegamos numa final contra o El Poço, que ninguém acreditava na nossa equipe, sim. Aquela máquina do El Poço com Paulo Roberto, Kiki Bonet, né, jogadores aí incríveis, né, e a gente conseguiu um título que ninguém esperava. Então, assim, essa sim eu vou dizer que para você que ninguém esperava, nós conquistamos. E agora uma que a gente achava, teve uma assim, Rui, agora pensando bem, que a gente achava que iria ganhar e não ganhamos, foi a final da Champions League contra o Dinamo em Múrcia. Em Múrcia, que dava todos os prognósticos, dava para nós como vencedores. Nós entramos na quadra, um erro muito grande, né? Achamos que iria ganhar a qualquer momento. E eles nos surpreenderam com 2 gols aí, de jogada muito bem ensaiada, de falta, que eu me lembro bem, né? E nos surpreenderam, quer dizer, um jogo que você acha que vai ganhar, você passa por um El Poço numa semifinal complicadíssima, ganha nos últimos 2 segundos, nós ganhamos do El Poço, numa semifinal em Múrcia com 12 mil adeptos também, né? E chegamos à final contra o Dinamo achando que iria ganhar fácil e acabamos perdendo, né? Boa, porque fez-te recordar 2 momentos distintos, mas que marcaram também a tua brilhante carreira. Já sei que não estás no futsal, não cogitaste estar no futsal, mas vou-te fazer esta pergunta na mesma. Podíamos ter tido um treinador, um gestor, um dirigente ou num outro cargo qualquer ligado diretamente à modalidade? Olha, Rui, um treinador eu não me via como treinador, viu? Já como um gestor e um diretor, eu tive essa passagem pela CBF ali, né, que nós comentamos antes, né, que poderia ter sido um início ali de uma passagem, enfim, de uma etapa muito legal, poderia ter sido, viu? Então, assim, treinador eu não me via preparado para poder tocar um grupo, para poder, apesar de, claro, de ter participado de momentos muito bons com treinadores experientes e fora de série, né? Eu acho que poderia ter dado resultado, porém eu não me via naquela faceta de treinador pela questão mais de logística. Eu já não pensava muito em me locomover tanto. Agora, na parte administrativa, era uma coisa que já me tocava, que eu acho que poderia ter dado mais certo, né? Tive essa curta passagem aí pela CBF, né? E eu me via naquele momento, eu acho que poderia ter sido alguma coisa ligada a essa parte aí do clube, ou da entidade, no caso, né?
poderia ter sido uma boa. Mas, enfim, coisas da vida, né? Não deu certo também, né? Então, eu acho que se fosse para escolher, eu acho que era mais nessa parte administrativa, Rui, do que dentro da quadra. Boa. Olha, 20 épocas, muita gente passou no balneário. Foram muitos, alguns ou poucos amigos? Ah, muitos amigos. Acho que demos muita risada aí com grandes pessoas que eu passei. Desde jogadores, comissão técnica também. Olha, eu tive o privilégio de participar de grandes vestiários aí. Não tive problema com nenhum, acho que com nenhum treinador também. Quer dizer, coisas assim até um pouco impensável no dia de hoje, né? A gente não se dá aí com todos os treinadores, mas se falar mais de jogadores assim, que era o convívio mais próximo, foram bons momentos passados aí com todos eles, né? As pessoas que puderam fazer parte da minha vida aí, eu só tenho a agradecer porque foi muito legal mesmo, os vestiários que eu passei, os momentos que passei com cada um, foram mais sorrisos do que choros e tristeza, viu, Rui? Com certeza. Muito bom. Olha, agora não podes vacilar porque já tens 45 anos e eu vou-te pedir as referências. Um treinador. Não, deixa eu escolher dois, Rui. Fico. É que Eu eu sim, tenho. já sei qual é que são. Pois é, mas se fosse escolher, eu ia. Olha, é bem difícil, bem complicado. Assim, como técnica e sabedoria do jogo, nada se compara ao PC. Mas eu acho que como condução de um grupo e de um vestiário, o Jesus Candelas era impressionante. Então, eu vou dizer que é um em cada ponto nesse caso aí. Olha, eu sei de uma história ao intervalo em que vocês estão a levar uma tremenda, não digo tareia, mas estão a levar o jogo não está a correr bem e ele do nada saca de uma história que nada tinha a ver com o jogo e vocês foram a questionar-se uns aos outros para dentro da quadra e viraram o jogo. Queres contar-me essa história ou uma história parecida como essa? Olha, do Candelas tem tantas histórias, Rui, tantas histórias que assim, eu lembro, na verdade eu vou lembrar duas passagens. Teve uma muito assim, claro, era um momento complicado no jogo, a gente estava perdendo para o Playas de Castellón em Castellón, um jogo difícil, um time muito ruim de jogar em Castellón lá contra eles. E o Candelas começou a falar coisas assim que não tinha nada a ver com o jogo. Eu falei, Candelas, mas você está falando para as nuvens e não está falando nada do jogo em si. Ah, mas é assim que eu sei me expressar, é assim que sei resolver, aí a gente volta para a quadra e ganha o jogo. Quer dizer, então, são coisas assim. Eu lembro de uma outra, por exemplo, que logo quando começou essa coisa da parte tática, né, de passar os jogos no vídeo, né, de fazer toda aquela preparação no hotel, então, antes dos jogos, de anotações e tudo mais, o Candelas puxa uma caneta um pincel atômico, que se diz, eu não sei em Portugal como é que se fala, um pincel atômico para escrever numa prancheta, né, e começa a desenhar na televisão, né, ele para o vídeo e começa a desenhar, esse jogador tem que vir para cá, na televisão. E aí todo mundo, Candela, mas você está manchando a televisão. Não, mas isso aqui sai. Ele começou a passar e nada saía da televisão. Uma televisão do hotel começou a rabiscar a televisão inteira. Histórias engraçadas, assim, olha, do Candelas. Eu lembro também de título que a gente foi lá e tirou o bigode dele. Olha, a pessoa mais horrível atrás do bigode era o Candelas. Era melhor que um bigode mesmo. Coisas assim. Era e é uma personagem castiça. Agora sei que está novamente no Irão a fazer parte da comissão técnica da seleção do Irão e por isso é que o Irão também é tão forte, também por isso. Olha, um jogador. Schumacher. Em que jogador te espelhaste para a tua posição, Marquinhos? Jorginho, mítico jogador da seleção brasileira, campeão do mundo em 92, melhor jogador do mundo naquela ocasião lá em 92. Era o que eu me espelhava e por biotipo e também pelas coisas que ele fazia, eu sempre me espelhei nele. E um jogador em que tenhas deixado o teu legado ou que vejas nele parecenças com o Marquinhos? Olha, parecido com o meu jogo, Rui. Eu vejo assim o Pito com, claro, né? Tá certo que a estatura é outra, né? Mas um jogador que faz tanto a ala como o pivô, gosto do estilo dele, é rápido também.
e assume, Volto a dizer, e assume o jogo. e assim, não tem nada a ver comigo fisicamente, que ele é jogador alto e magro, né? Acho que era assim, eu era mais baixo, no caso, um pouco se fosse colocar numa balança, era um pouco mais forte que ele, né? Mas o Pito eu acho que é o que mais se espelhava, aliás, que mais se assemelha na questão de jogo em si, né? Tanto na ala como pivô, um jogador que sabe também jogar de frente, né? E também sabe jogar de costa. Então, um pouco assim, eu acho que seria o Pito, tirando a parte física que não tem nada a ver, né? De estatura e tudo mais. Olha, o gol, o melhor, o que te faça lembrar, o que te traga boas memórias, o gol, o teu gol. Ah, Rui, não tem como não deixar de fora o gol do Mundial, né? A final do Mundial, direto do escanteio. Por mais que não foi um gol direto, desviou, mas é um gol que fica para a história, né? Uma história pessoal, uma história. Eu recordo-me desse gol e nós em Portugal dizemos que esse é um gol à cigana. Mas era um gol que tu fazias isso muitas vezes no Inter. Ah, sim, devido à tua experiência. eu sempre procurava surpreender o goleiro com esse chute. Por mais que as pessoas falem assim no Mundial, poxa, mas você tentou aquilo ali, eu sabia, o chute não tinha saído, tinha sido horrível. Se não pega no Borja aquela bola ali, tinha saído quase no meio da quadra. O chute foi horrível, Rui, mas por situação, momento, né, acabou desviando dele. Não tinha ninguém do Brasil ali dentro, para você ver, né? Não tinha ninguém do Brasil ali, quer dizer, foi um chute pensando em chutar pro gol, não foi, saiu como eu queria, mas acabou dando certo. E eu tinha feito um gol, eu tinha feito um gol parecido, não, né? Tinha feito um gol direto de escanteio no Carnicer lá de Torrejon, né? Um gol direto e tinha sido muito bonito. E eu pensei ali naquela hora ali do Mundial, poxa, eu tenho tentado tantas vezes, vou tentar, né? Você vê, olha que situação, né, Rui? E uma coisa engraçada, ou também de uma situação, a gente, quando chegava no Mundial para jogar os jogos, você sabe muito bem disso, que teve mais que um Mundial, no aquecimento dos jogos, tudo, fica passando as reprises das finais de Mundial, né? Dos outros mundiais, fica passando, e eu ficava pensando, poxa, quem me dera, né, fazer um gol na final, e meu gol também está aparecendo ali. E você vê, né? Imagino que hoje acontece isso, né? Pô, e aconteceu mesmo. Feliz. Por isso eu falo também que acho que é o gol mais importante. Não foi o mais bonito, com certeza não, mas acho que foi o mais importante para mim. A melhor equipa ou o melhor grupo? Inter Movistar, não tem como não. Qual é a época? Não. O ano, a época? Olha, Rui, teve um ano no Inter Movistar que nós ganhamos 4 ou 5 títulos que nós jogamos todos e ganhamos todos. Se eu não me engano, foi 2003 ou 2004. Eu acho que foi o ano mais importante, que nós ganhamos desde Copa Europa e Liga, Copa do Rei e tudo mais. Eu acho que foi o ano mais importante. E era o que eu dizia, o Inter Movistar não patrocinava politicamente a CBFS. E, portanto, segurou-se a oportunidade de ter mais qualidade garantidamente. Olha, o teu 5, e não podes ficar em cima do muro, como vocês dizem aí no Brasil, O meu 5 é o meu 5 ideal, né? Sem ficar em cima do muro, né? Dos que jogaram contigo. Do que jogou comigo. Então vamos lá. Começo fácil com Luiz Amado, Schumacher, que jogou comigo, né? Lenizio na frente, com certeza. Manuel Tobias e Fininho. Isso é uma equipa muito arrojada. E metias no banco ainda o Falcão. Tem muita gente no banco. Falcão, Vinícius. Gente, é que assim, ó, eu vou deixar muita gente boa de fora. Isso é complicado. Não, mas eu gostei. Olha, eu gostei. Não fugiste à responsabilidade. Fantástico. Tem muita gente boa. Você deixa Falcão de fora, né? É que assim, ó, o do Falcão foram poucas vezes que a gente foi na seleção junto. Então, assim, ó, eu convivi com o Fininho, por exemplo, que é da mesma posição praticamente, dizer assim, 3 anos. Manuel Tobias, joguei 2 anos com ele. Né? O Fininho, nos dias de hoje, seria um jogador para estar ao nível de Ricardinho e de Falcão?
Não, Rui, porque não é o jogo parecido com eles dois, né? Não estaria nesse nível. Porque ele Mas o pegava a bola, Fininho, dava 2 passos e já é, estava a arrematar desde os 10 metros. isso. E o Fininho tinha necessidade muito grande de jogar com um pivô de referência, né? Fazer essa Porque linha. abria o lado para ele e Isso, também o jogador devolvia para ele. isso. Eu acho que hoje o Fininho teria mais problema hoje, porque hoje se joga mais de quatro e não com muita referência, né? Então o Fininho hoje eu acho que teria mais problema para jogar do que na sua época que ele teve. Mas o Fininho tinha uma facilidade de chutar e de tempo de bola impressionante, né? Mas não era comparável a Fininho e a Ricardo, não, não. E São épocas diferentes. tu ainda apanhaste o Manuel Tobias, em Espanha. Porquê que o Manuel Tobias não se ingrou em Espanha? Eu acho que foi porque não escolheu o clube certo. Mas queria deixar essa pergunta para ti também. Olha, Rui, além disso, Rui, eu acho assim, ele chegou numa equipe que tinha necessidade de ganhar título de qualquer jeito, né? Pelo investimento que tinha. Pegou naquela época ali grandes rivais também, que era o próprio nós ali do Inter Movistar, o próprio El Poço, que tinha um derby muito importante ali com eles também, e uma equipe Cartagena. sensacional. Então, o derby com o El Poço em Cartagena. Praia de Castellón, com Javi Rodrigues como referência também, né? Edésio e tudo mais, e Companhia Limitada. Então, assim, tinha muitas equipes de grande nível, né? Por mais que o Cartagena tinha uma grande equipe, eu acho que faltou mais tempo também de convivência deles para dar resultado. Mas o Manuel, ele tinha necessidade grande também dele ser a referência, né? E ele Isso. chegou num clube que tinha Simi também, que é um jogador referente, tinha a própria Orol, Jorge Torres, né? Outros jogadores também, Marcelo, quer dizer, que eram referentes nas outras equipes que tinham passado. E o Manuel tinha essa dificuldade de saber disso e entender que o jogo não era só mais em cima dele, né? Mas era um jogador com uma facilidade de jogo, uma visão muito boa, inteligente. Bom, os melhores que eu vi jogar também, né? Quem sou eu para dizer alguma coisa do Manuel Tobias? Mas eu tenho essa leitura quando você me pergunta dessa passagem dele do Cartagena. Olha, e disseste desses 5 que eu te mandei escolher, dos que jogaram contigo, escolheste o Luís Amado como guarda-redes, certo? Então Sem dúvida nenhuma. agora para fazer a equipa do Brasil, só preciso que me dês o guarda-redes brasileiro. Guarda-redes brasileiro, tem que sair em cima do muro, de cima do muro, né? Que jogou Dá comigo? 2, 3, mas eu Que acredito jogou comigo? Não, agora não é jogo contigo. É os 5 do Brasil. Não sei se mantens os 4 brasileiros que destes, mas os 5 do Brasil. Agora entendi. Tá, tá. Então, eu 5 do Brasil que, vamos dizer assim, da história para mim, né? Isso. Não os que só jogaram comigo. Eu acho que aí seria Serginho no gol, né? Mítico goleiro também, bicampeão do mundo. Manteria Schumacher. Deixa eu pensar. Schumacher, Manuel Tobias, Falcão e Lenísio. Olha que ainda Lenísio e Choco seria uma briga muito boa. E o Vinícius, não? O Vinícius também, né? O Vinícius tem uma regularidade impressionante, né? Mas, Rui, você me deixa muito mal, assim, de só escolher 5, né, Rui? Não. É bem complicado, né? É muito bom, porque bom saber que tomada de decisão é importante no futsal. Pessoas inteligentes. Pois Rui, mas olha, é isso que eu retenho. Aí deixa a gente bem complicado. E olha só, né? A gente fala de referências de jogadores, né? E olha só que lado esquerdo, lado canhoto, de referência no Brasil, né? A gente falou aqui de Falcão, Fininho, Vinícius e assim, próprio Lenísio também, né? E hoje é uma carência, Rui. Olha só que situação, né? Verdade. E cada hoje vez é uma carência. Mais jogar com as duas pernas. Gabriel, né? Pois é. Olha, numa frase só, seleção brasileira.
numa frase. Ah, uma das melhores experiências que eu já tive. Carlos Barbosa. Começo de tudo. Inter Movistar. Referência como clube, como razão, o melhor momento da minha vida, vamos colocar assim. Família. Família é tudo, né? Meus filhos são tudo para mim. Os pais. Agradeço a eles por me darem tudo que podiam dar, não só para mim, para o meu irmão também, né? Agradeço a eles por nunca me exigir nada. O teu irmão jogou futsal? Não, meu irmão era mais um peladeiro, jogador de rua, muito bom tecnicamente, canhoto também. E até hoje tem aquelas discussões da família. Meu irmão não jogou em nenhum clube, nada, né, Rui? Mas até hoje tem as discussões que chega aqueles tios e falam assim: o teu irmão era melhor que você. Boa. Olha, exatamente. Choraste alguma vez debaixo do chuveiro? Muitas vezes. De alegria poucas, mas... poucas, vai, não muitas, poucas, Rui. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Se foi de tristeza ou de alegria? Rui, a última que foi marcada, você mostrou na foto aí, que foi a minha despedida no Nagoya, né? Essa daí foi... Eu acho que eu passei a tarde e noite chorando, porque eu sabia que ali tinha terminado o meu ciclo, né? Ali terminou tudo o que conquistaste no futsal. E é com esta que nos vamos despedir. Vou-te pedir só duas coisas. Alguma questão que me queiras colocar? Alguma pergunta? E se tiveres alguma pergunta, colocas. Se não tiveres, uma mensagem para todos que nos estiveram aqui a acompanhar. Olha, Rui, uma pergunta que eu gostaria... Eu acho que não. Acho que você tocou em vários pontos aí. Acho que foi não uma entrevista, mas uma troca de confidências, ideias, muito, muito legal. Acho que nós tocamos em todos os pontos aí também. Uma pena de poder citar tão poucos jogadores aqui que eu convivi, de grandes, de jogadores que marcaram a história no esporte, né? Eu tive, Rui, eu posso dizer que eu tive o privilégio de poder cruzar com jogadores mais importantes no esporte, né? Ou de ver, ou de viver. Poxa, jogar com o Fininho, jogar com o Manuel Tobias, que era uma referência, depois jogar com o Falcão, Lenísio, Vinícius, Gabriel, Márcio, foram jogadores referência, assim, Sandrinho, de ver jogar. Esses jogadores, o Ricardo, quer dizer, aí você pega a geração da Espanha, de Luiz Amado e Companhia Limitada, os irmãos Linares. É tanta gente, Rui, tanta gente, que é uma pena a gente ter pouco espaço, né? E pouco tempo para a gente falar de tantos jogadores. Agora, uma coisa, Rui, que me chama muito a atenção, que eu gostaria de poder um pouco te confessar. Você sabe que, assim, a gente às vezes escuta de outros jogadores, eu tenho contato com os jogadores jovens, né? E os jogadores jovens hoje, com tanta informação que tem na mão deles, das redes sociais, de tudo, né? Na nossa época, quando a gente era mais novo, a gente perguntava para os jogadores mais velhos qual que era os jogadores referentes. A gente sabia tudo sobre os jogadores que fizeram história, né? E é muito fácil hoje você perguntar para um jogador jovem se ele já ouviu falar de fulano, de ciclano. Lembra do Schumacher? Tem muita gente jovem que não sabe e não procura a essência do esporte, a história do nosso esporte, né? Verdade. Vai passar daqui 5, 10 anos, você vai perguntar para um jogador jovem quem que era o Lenísio ou o Vinícius, vão ficar na dúvida de quem que era. E na nossa época a gente não tinha essa ferramenta que a gente tinha na mão, que era a internet, mas mesmo assim a gente procurava saber da história, procurava saber dessa essência do esporte, da onde veio, né, como é que mudou, as mudanças de regra e tudo mais. Né? Então, uma coisa que eu deixo, acho que até aproveitar como deixar essa mensagem, Rui, é que os mais jovens também procurem saber um pouco da essência do nosso esporte, da onde veio, né, as mudanças, os jogadores que tentavam ser irreverentes ou que marcaram épocas em clubes, né, em épocas distintas, né?
Se fala muito hoje dois momentos do Inter Movistar, da nossa época, com a época agora do Ricardo, né, que foi nesses últimos anos, né, são coisas também que não são comparáveis, até porque as competições mudaram muito, né, são outros clubes, enfim, outras gerações, outros rivais, né? Então, eu acho que o jogador jovem tem essa ferramenta na mão e deveria aproveitar mais para procurar essa nossa essência aí do esporte. E por isso é que hoje foi a minha 28ª live no Futsal Talks, com os artistas, com os protagonistas do jogo, do passado, do presente e do futuro. E por isso é que eu sou um